Boa tarde, queridos ouvintes. Estamos aqui para mais um podcast do Dr. Ivo Pazinato. Sou ginecologista, médico formado há 25 anos e hoje eu trouxe dois grandes amigos, advogados e empresários, para conversar um pouco sobre marketing, sobre empreendedorismo, sobre vários assuntos importantes e interessantes aqui para médicos e para pacientes. Então, eu vou apresentar a vocês aqui Vanessa, Dr. Neto. Dr. Neves. Não deixa de ser, Neto também. Então, vou apresentar aqui para vocês, Vanessa e Dr. Neves. E vamos começar falando um pouquinho sobre direito médico, sobre consentimento informado, que acho que era uma dúvida que a gente estava discutindo aqui já desde o início da nossa conversa. Primeiramente, Ivo, obrigado por ter nos chamado. É uma honra estar aqui contigo hoje. Um grande amigo que tem como exemplo de empresário e de ser humano. Então, demorou para sair, mas saiu, né? Vamos para o segundo episódio? Segundo episódio. A gente tá entre os 5, que honra, hein? Top 5. Segundo episódio, vamos falar bastante coisa aí que eu acho que tem muito tema significativo para abordar na área médica, né? Uhum. Sou Dr. Neto, como ele me chamou, né? Mas eu gosto que me chamem de Neves. Então, João tem um monte. Sou advogado há 7 anos. A gente atua na área empresarial e previdenciária no nosso escritório. Principalmente focado no ramo médico. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre direito médico com o Dr. Ivo. Sou Vanessa Vígueres, advogada. Já fui servidora pública. Tenho uma experiência com o judiciário. E também atuo na área previdenciária, no ramo médico. E estamos aqui para contribuir, para a gente aprender um pouquinho sobre esses temas. Muito bom. Vejo que vocês dois vocês entraram muito para a parte do marketing, né? Trabalhando muito não só no direito, mas divulgando o marketing do direito nas mídias, em todas as mídias, pelo que eu acompanho vocês. Como que isso começou? Foi ideia de quem? O início em si, nós sentamos e vimos, vamos trabalhar juntos. Quando a gente decidiu isso, a gente viu o que cada um era melhor. Nisso, a gente dividiu quais seriam as nossas tarefas. E como nós não temos sobrenome forte no mercado, a gente pensou, não tem como ficar esperando o cliente bater na nossa porta. Então, vamos usar a internet para divulgar o nosso trabalho. Então, foi assim que a gente iniciou. Para buscar o cliente, para não fazer com que ele venha somente bater na nossa porta ou somente de indicação. A gente foi atrás de trazer ele por meio do digital. Como que a gente fez isso? Com produção de conteúdo, vídeo explicativo, post estático, e assim a gente foi trabalhando, foi melhorando. No início a gente pensou em fazer vídeo mais estático, que eu digo mais sério, mais estilo YouTube, só que isso não convertia. Então a gente migrou, foi melhorando, estudando e no teste mesmo, para conseguir produzir um conteúdo que tenha uma linguagem clara e objetiva com o nosso cliente. Esse tipo de conteúdo a gente faz tutorial, conselho, resolve a dor do nosso potencial cliente para fazer com que ele venha nos procurar, gerando ali uma conexão e transmitindo conhecimento para ele. O principal, a Vanessa esclareceu, é o quê? A gente não veio de berço de ouro e nem de berço de advogados. A gente olhou para um lado, olhou para o outro. E como que a gente vai conseguir cliente agora? Queira ou não, eu acho que é uma dor de todo mundo, né? É dor do médico. Do médico, de qualquer empresário. É como que eu vou trazer aquele cliente para minha empresa? Vou abordar ele na rua? Médico e advogado não pode. Então, como que nasceu esse desejo? Foi exatamente isso. A gente viu uma fonte de oportunidade que era trazer clientes através do meio digital. A gente viu, vamos começar no informativo. E começamos como deu, com o celular que tinha. Sem câmera, sem luz, sem ring light. Gravamos até assim. Hoje com nosso celular, que hoje eles têm uma qualidade absurda. Até melhor que muitas câmeras, mas foi com celular próprio, gravando conteúdinho do Beabá ali, e foi onde a gente conseguiu estourar e ganhar notoriedade no ramo previdenciário e no ramo empresarial também. Então, como a internet, ela possibilita para qualquer tipo de empresário, desde o cara que vende salgadinho até o médico. Então, tu consegue trazer... esse cunho comercial que a gente não pode abordar, né? Fazer propaganda, desconto, tem que ser tudo de caráter muito informativo. Exato. Tentando informar o cliente, o potencial cliente, das dores. Tem que fazer uma venda sem fazer uma venda. Isso, exatamente. A gente não tem que fazer... O potencial cliente, ele não tem que sentir que ele está comprando algo ou sendo convencido daquilo, mas sim que aquele profissional tem conhecimento e entende a dor dele.
E por isso ele vai querer se consultar com aquele profissional. E uma dificuldade que eu vejo, até minha, é que eu particularmente não gosto de expor muito a vida pessoal, mas isso gera muito engajamento, né? Aquilo que a gente estava falando Sim. antes da pessoa saber que você é uma pessoa real, o que você faz, o que você come, como que você treina, onde que você se diverte, e isso gera uma conexão. Isso. E aí, Mas tem uma diferença. Por exemplo, a paciente quer ser atendida pelo Dr. Ivo. Então, o Dr. Ivo vai ter o perfil pessoal dele com cunho profissional. Ele consegue abordar os dois no mesmo perfil. Nós que divulgamos o conteúdo previdenciário, se eu abordar só a doutora Vanessa e ficar tratando lá, o cliente vai querer ser atendido por mim. E quando isso acontece, faz com que eu não consiga escalar o meu produto. A gente tem um produto que é nichado no previdenciário, benefício por incapacidade. Se eu atender todos os clientes, se eu fizer todas as peças, se eu fizer tudo que tem que fazer no escritório, eu não vou crescer. Eu não vou conseguir atender a quantidade de clientes que eu quero. Então, o nosso perfil do escritório, como ele é escalável, não necessariamente a gente aborda questões pessoais lá. Tem o dia a dia do escritório, a gente posta um café da manhã, uma reunião de equipe, para trazer que tem pessoas ali atrás cuidando do escritório, cuidando do nosso cliente. mas o teu foco é trazer cliente pro escritório. No perfil do escritório, sim. No nosso perfil pessoal, a gente trata com advogados, com empresários. São 2 perfis, né? O do escritório, a gente aborda isso. Daí, diferentemente, no caso de um advogado que é high ticket, que ele precisa atender aquele cliente e precisa ser só com ele. Por exemplo, um profissional que atende multinacionais. Quem contrata esse tipo de profissional quer ser atendido por aquele profissional. Não quer pelo estagiário ou por outro advogado que não está com o nome na porta. Mas isso não é o nosso caso, então tem que estudar essa questão, dependendo do ramo. Numa clínica que tem vários profissionais especializados e que pode ser atendido com qualquer um porque tem um procedimento a ser seguido, dá de fazer um perfil da clínica, crescer a clínica. Mas no caso, quando é o profissional que vende o seu serviço, a gente aconselha que seja no perfil do profissional e daí sim ele aborde questões pessoais para gerar conexão. A gente já teve mais foco na clínica, e hoje cada médico tem um Tem que foco ter um individual. equilíbrio. Então a gente está Tem que ter um focando equilíbrio. mais no individual hoje em dia. Sim, Mas acaba fazendo, às vezes, um collab na clínica. sim, mas é perfeito. São produtos específicos, né? Foi bem o que a gente definiu. O escritório vende um produto e o pessoal vende outro produto totalmente diferente. Só que a gente consegue fortalecer a marca, a persona, através do conteúdo. E eu vejo assim, pra clínica, ali, vou produzir conteúdo pra clínica. Olha o quanto de coisa tu pode abordar, de quantos produtos tu pode mostrar pro teu público gravando um vídeo. Por exemplo, no teu caso, eu tenho o DIU tal, a gente faz tal procedimento na clínica, que muitas das vezes está escrito lá no teu site que a clínica realiza tais e tais produtos, mas o pessoal quer acessar aquela informação de uma maneira mais fácil. Com caráter informativo. Informativo. Do produto que você tem à disposição. E exatamente o que a gente falou ali no começo. Quanto mais rápido o conteúdo, mais objetivo e mais sucinto, mais fácil, sem aquela formalidade, né, de eu sou o Dr. Ivo, né? Uma coisa mais light. O médico tem essa visão de querer explicar em mínimos detalhes a fisiologia, a bioquímica, e isso às vezes acaba ficando muito denso e não... Mas Aí é a que mesma tá coisa essa informação. É a mesma coisa com advogado. Se eu chegar a conversar contigo com um monte de juridiquês, vai pensar, meu Deus, que vídeo chato. Ela não entendeu minha dor. Ela não dá. Ela não vai Afasta. entender. Agora, se eu falo, como eu tô falando contigo aqui com o meu cliente, gesticulando dessa maneira, fazendo expressões faciais assim, elevando e diminuindo a tonalidade da minha voz num vídeo para chamar a atenção, isso gera a conexão com ele. Ele se sente conversando comigo. E no Instagram, a gente quer que tenha isso. Diferentemente de um YouTube, que dá um vídeo mais teórico. Tem bastante possibilidade, principalmente pro médico, né? Ele tem que botar a cara a tapa, tem que fazer vídeo, tem que explicar e sair de consultório, sair de dentro do consultório e pra vida real. Foi liberado, né? Mudaram as regras no ano passado pelo Conselho Federal de Medicina. Então agora o médico pode fazer um pouco mais de postagens, pode fazer antes e depois em caráter informativo, né? Não pode fazer venda ou dizer que o seu é o melhor tratamento. Pode divulgar equipamentos hoje, que antigamente também não poderia. Pode divulgar valor de consulta também, que antes não podia. Mas não pode fazer promoção. Não.
A importância A venda ela da... não pode estar escancarada. É uma produção de conteúdo informativo para ajudar na dor no cliente. E se ele quiser, ele te contrata. Se ele quiser, ele marca uma consulta contigo, com a clínica, enfim. As alterações ali realizadas no... Qual é o nome? No CRM 2023, referente ao marketing, elas vieram para realmente, graças a Deus, para a modernidade. Né? Os tempos já são outros, as pessoas querem acessar informações de maneira diferente. O que eu vejo que é muito simplório, eu acho que é a ética da vida. Aquilo ali não pode vir a ferir alguém. O paciente, que às vezes vai estar cedendo o uso da imagem dele para, como se diz, poder mostrar para outras pessoas que às vezes, o que tu falou anteriormente, o do lipedema. Tem gente que não sabe se tá com lipedema ou se tá com celulite. Sim. E às vezes mostrar a foto de um paciente, obviamente preservando o rosto, a não identificação do paciente, que Com é consentimento o que prevê dele. com o consentimento dele, e isso daí permite que outras pessoas tenham acesso. Então, olha a importância da internet. A gente E já venha teve vários conhecer o casos seu assim. problema, venha conhecer a dor. Quantas mulheres acham que é celulite, que é gorda, e que não é uma doença, e não trata, e isso vai evoluindo? Eu imagino que sim. Já tivemos inúmeras pacientes que chegaram no consultório e falaram, depois daquele vídeo tal que você falou Sim. sobre aqueles sintomas, eu acho que eu Esse tenho. tipo de É maravilhoso, conteúdo né? É para ajudar. Uhum. É literalmente transmitir conhecimento. Isso, agora a gente fez uma gravação, uma paciente explicando e examinando ela, mostrando exatamente como se faz o diagnóstico, o exame clínico do lipedema. Eu acho que isso vai ter um impacto bem importante. A gente vai poder ajudar muitas mulheres, né? Bacana, não tenha dúvida. A geração de conteúdo nesse segmento aí é mágico. Vai E a trazer lei informação de pra gente que proteção não de quer dados ter. também veio para ajudar a proteger os dados dos pacientes, né? Uhum. Que é uma coisa que a gente tem que se preocupar, né? Porque é lei, né? Tem e deve. É até o ponto mais importante que a gente vê para todos os empresários é a contratação de um jurídico. Todo empresário. O médico é um empresário. Mas eu sou sozinho na minha clínica. Tu é um empresário. Não adianta, tu não vai fugir de... mas eu só tenho CPF. Tu é um empresário mesmo com CPF. E isso, a preparação e a consultoria com uma equipe jurídica que vai poder te dizer, o que tu quer oferecer? O Dr. Ivo nos procura, eu quero fazer tal situação. Quero começar a publicar meus vídeos. A gente analisa todo o segmento do médico ou do empresário e vem avaliando. Tu vai fazer isso? Vou fazer vídeos instruindo as pessoas sobre lipedema. A gente tem que fazer avaliação, tem que fazer o termo de consentimento com a pessoa que vai estar fornecendo as imagens, dentre outras questões. Até para o médico, eu estou fazendo uma parceria com um medicamento X. Parceria com outro médico. Ou com outro médico. Contrato de parceria. Então, aí a importância... Tô sublocando uma sala. Ter essa de um assessoria. corpo jurídico. Pra gente vir avaliando tudo que tu vai fazer na tua carreira desde o início. Porque depois de acontecer o problema é mais difícil de resolver. A gente trabalha com direito preventivo. É a mesma coisa que a maioria das pessoas procura o médico quando tá morrendo. Preventiva. Tem que ter a medicina preventiva. Tu não quer que aquele mal aconteça contigo e não tenha mais não seja mais Reversível. possível revertê-lo, né? Então aí tá a importância de um corpo jurídico, que é o que a gente sempre faz. Avalia todas as operações feitas pelo médico, tanto no CNPJ, caso ele tenha, quanto no CPF. Porque um influencia no outro. As duas coisas se comunicam 24 horas. Se dá problema no teu CPF, respinga no teu CNPJ. Se dá problema no teu CNPJ, respinga no teu CPF. E ter uma consultoria jurídica, às vezes as pessoas pensam, mas eu não estou usando. Isso é bom? Se tu não estás usando. Significa que toda a clínica, todos os procedimentos estão bem resguardados, não está tendo problema. Quando eu contrato uma consultoria jurídica, é que nem um seguro de carro, tu não quer usar, mas tu contrata. Porque se um dia der problema, vai estar lá. Vai estar resguardado. Então, a consultoria jurídica, um respaldo jurídico seria nesse sentido. E o médico usar assim, eu vou fazer a publicação daquela foto daquela paciente. Mas não vou fazer o termo de consentimento. Cara, tu vai ficar vulnerável. Não adianta. Mas eu confio muito na minha paciente. Mas ela disse que podia. Ela disse que Tá podia. escrito? Se tu gravou um assinatura? vídeo dela autorizando, beleza, isso daí já é um termo de consentimento, mas mesmo assim não é o termo de consentimento esperado. Então, fazer um termo de consentimento, procurar um advogado, Ter contrato, buscar dependendo esclarecimento. Do procedimento que vai realizar. Isso de contrato é uma coisa bem importante, né?
Que eu acho difícil, às vezes, a gente faz um contrato de um procedimento caro ou de um acompanhamento de um parto. E se o paciente resolve mudar de ideia, se ele já pagou uma parte do contrato e desistiu no meio. Isso tudo são dúvidas que eu acho bem importante para os médicos, principalmente, né? Nós que fazemos procedimentos com alto custo, se o paciente não gostou do tratamento que ele fez, ele pode questionar? No direito médico, que nem na advocacia, dependendo do ramo, né? Do direito médico, o cirurgião plástico é à parte, porque é de resultado. Mas em outros, não é de resultado, é de meio. Então, se ele não gostou, infelizmente ele não gostou, mas não tem como exatamente pedir toda uma restituição. Claro que por causa de uma questão de ficar bom para ambas as partes, uma relação boa com o cliente, com o paciente, que tu queres que ele venha contratar de ti novamente, dá de resolver a situação, ou fazer um outro procedimento, ou tirar, vamos melhorar, vamos testar, vamos, enfim, tentar resolver. Mas a obrigação de devolver o valor porque não gostou, não tem. Diferentemente, como eu falei, no caso de um cirurgião plástico, que é de resultado. Eu fui fazer uma rinoplastia, não gostei, precisa operar de novo? Até a pessoa, se mostrou um projeto que o nariz ia ficar empinadinho, não ficou caído, vai ter que fazer de novo. Então tem essa questão. Isso. Mas no arrependimento ou no cancelamento ali de uma consulta, de um contrato, tudo isso tem que estar específico antes. O paciente, ele tem que saber disso antes. Nada acontece na surpresa. Se o paciente marcou uma consulta na clínica e a clínica disse que caso desistisse em menos de tantas horas, seria cobrado, pode cobrar. Porque não tem uma surpresa. É aquele ditado, combinado não sai caro. Se isso foi combinado, pode ser cobrado. No caso de cobrar o adiantamento de uma consulta, também pode ser feito isso, e desde que isso esteja claro para o paciente, que ele saiba que ele vai poder cancelar dentro de tanto prazo que será restituído ou não. Tudo isso é estar escrito. É ter uma previsão, não ter uma surpresa, né? O contrato nada mais serve para qualquer coisa. E às vezes a gente acha que não. Tu foi pontual na tua colocação. Vou fazer um parto. Tu faz contrato, no começo da tua carreira, tu fazia contrato? Não. Parece que não é relevante, parece que é muita burocracia, né? Mas não é. O que acontece? Eu vou basilar minha relação com o meu cliente. Primeiro de tudo, eu trago mais seriedade pro meu trabalho. Opa, não é brincadeira, não é tipo, vai lá, passa o cartão e deu. Ou faz o depósito de uma entrada e deu. Não, tu tá realizando uma relação contratual com a pessoa. Ela tá contratando os teus serviços. É como tu chegar e contratar os nossos serviços. João e Vanessa, eu quero contratar vocês para prestarem assessoria jurídica pro meu consultório. Por obviedade, tu vai esperar que eu te mande, Ivo, passa os teus dados pra gente montar a proposta e formalizar o nosso contrato. Tu espera isso do advogado. E lá vai estar descrito quais são os serviços que a gente vai atender. Porque tem um limite, dentro daquele valor, é isso aqui que está englobado. Quero mais. Então, a gente vai acrescentar mais aqui e também, por obviedade, vai ter uma consequência de um valor maior. Exatamente a mesma coisa para o médico. Qualquer variação que venha a ter daquilo estipulado ali, porque tu tira a falsa expectativa do paciente. É que eu acho importante você ter o consentimento informado e um contrato. Por exemplo, o paciente colocou um DIU. Ali vai estar escrito como que põe, o que pode acontecer, se pode destruir, qual é a taxa de risco de uma gravidez. Né? Então, você já acaba descrevendo no consentimento informado tudo o que pode acontecer e o paciente já tem aquilo como até um informativo. É que nem uma bula. Que ele assinou, que ele tem que estar ciente do procedimento que foi feito. Senão ele vai falar, eu não fui avisado. E muitas das vezes, tu sabe como é uma consulta? A gente deixa passar algumas coisas. Tu não vai conseguir especificar tudo. Em um contrato já pronto, pré-determinado para aquela situação, tipo, um parto, já tem, todas as variações que podem ter aqui. Se tiver que usar mais tantas horas, uma anestesia diferente, vai ser cobrado tanto. Porque a pessoa vai lá e vai achar, não, eu contratei o Ivo para fazer o meu parto ali, acompanhar meu parto, tá tudo incluso naquele valor X, né? E a pessoa vai falar, não, mas o Ivo tá me cobrando agora por fora. Amigo, tu não acordou? Não tinha acordado que ia ter uma cobrança por fora caso tivesse alguma intercorrência. Aí que tá a importância. Tu não cria uma inimizade com o teu cliente, que já tá pré-determinado ali, e tu tá seguro de que tu vai poder cobrar.
Ah, mas como que eu vou cobrar? Tá, beleza, o cliente não pagou o restante do... A gente vai ficar no exemplo do parto, né? Mas foi um exemplo bom. Ah, o cliente não pagou o restante do parto, a criança já nasceu, tá andando. Tá, e como que tu vai cobrar isso? Os outros 50% que tu não cobrou, por exemplo? Se tu tiver um contrato através de uma execução. Ah, mas tem contrato verbal? Tem, mas a gente sabe que é muito difícil ganhar na justiça um contrato verbal. Não tem a prova, então tu precisa de outros tipos de prova. Uma testemunha é fraco, às vezes quem é testemunha é o teu funcionário. Como é que o teu funcionário vai depor contra ti, digamos? E na medicina é diferente um pouco do direito na questão de que muito do tratamento cabe ao paciente, né? Sim. Então eu tô elaborando um tratamento para tratar, por exemplo, um pré-diabetes, ou a gente coloca um implante hormonal para tratar endometriose, e eu preciso que você durma direito, que você coma direito, que você mude teu estilo de vida. 50% é o médico, 50% é a contribuição. Mais, né? Mais do paciente. Se não, pode não funcionar, né? Pode ter efeito colateral. Daí ele vai dizer que foi o médico que não prestou o médico serviço. que não é bom. Então, esse esclarecimento de que o tratamento quem faz é do paciente e não do médico é importante. Tá, mas no direito isso é diferente, né? Porque aí vocês são contratados para executar uma determinada ação. Mas o problema do direito é que o paciente, ele espera, o cliente e o paciente, né? Ele espera que tu venha ganhar. Ninguém quer perder. E a gente atua também muito, como a gente falou ali, no direito previdenciário e em benefício por incapacidade. Então, o cliente nos procura dizendo, eu tenho uma dor assim, assim, assado, preciso de um afastamento ou de uma indenização do INSS. Beleza. Só que quem vai dizer isso não somos nós. A gente vai sustentar a tese do nosso cliente e vamos lutar muito para conquistar o benefício dele. Mas quem vai dar o respaldo é o perito. Então, não somos nós. E às vezes o cliente fica com a expectativa no advogado. Só que tanto o judiciário, o juiz, quanto nós precisamos de um perito. E se o perito foi desfavorável, a gente vai continuar. A gente vai impugnar o laudo, a gente vai trazer mais exame, a gente vai tentar desconstituir aqueles argumentos. Mas é um médico que diz. Ele que tem a especialidade naquele assunto. Então, também... Isso. Então, também não é só o advogado que consegue fazer tudo sozinho, como pensa assim. O principal que eu vejo hoje, falei no início da minha fala que a gente começou esse bate-papo, não tem lugar para amador no mundo empresarial, independente de onde tu esteja, principalmente no ramo médico. Não tem margem para tu errar. E se tu errar, às vezes tu pode acabar com a tua carreira um simples erro. Basta tu acertar 100 vezes, mas tu errar uma para tu perder tua carreira. Então o médico tem que ter seguro da área dele, isso é uma das coisas mais importantes, consultar o advogado e um contador. Os 3 pilares, vamos lá, para todos os empresários, mas principalmente para o médico. Ele tem que ter isso daí, ele tem que passar. Ah, não, mas na minha faculdade ninguém falou. Sim, ninguém vai te falar. A faculdade, ela faz o beabá do médico. Tá, mas tu é empresário, velho. Ah, mas eu vou trabalhar numa clínica. Tu continua sendo empresário da tua vida. Né? O médico sai aprendendo a trabalhar. A gente nunca aprende a contabilidade, não tem aula de contabilidade, de administração, não tem aula de finanças, de marketing. Né? Não Muitos médicos que a gente vê que é comum é um médico e uma secretária. E ele faz tudo. Ele atende o paciente, ele aplica alguma coisa no paciente, ele cobra o retorno para a secretária se aquele paciente vem ou não vem, ele faz o prontuário, ele sobe o arquivo, ele imprime o arquivo, ele converte PDF, ele faz tudo isso, também acontece com o advogado. É o empresa, né? O eu empresa. Eu empresa. E isso prejudica porque como que ele vai crescer, como que ele vai atender, a escalar o produto, ou como que ele vai pegar férias ou parar de trabalhar, como é que ele vai se aposentar? Se ele não tiver uma previdência privada? Não tem como. Então, por isso que precisa ver tanto uma clínica quanto um escritório, como qualquer empresa, como literalmente uma empresa. Ver que o paciente ele tem que passar por um ciclo dentro da empresa, ele tem que ter retorno, ele tem que ter feedback. De vez em quando tu precisas relembrar a tua paciente que ela tem que fazer um preventivo. Porque tá todo mundo corrida. Eu não lembro às vezes. Recebo uma mensagem, é verdade, tem que marcar agora. Ouvi que é outubro rosa. Ah, tá, tem que marcar. Mas se a gente não ficar lembrando o paciente, ele também esquece. Se a gente não oferecer um novo produto, um benefício que saiu agora, ou vi que aquele paciente tem aquela doença, ele não me veio
ele não vem me contratar por causa daquela doença, mas eu vi que aquela doença pode dar direito a outro benefício, a outra questão. Eu tenho a obrigação de oferecer isso para o meu cliente, porque eu vou estar ajudando o cliente. Isso não é uma venda de eu estar ofertando o meu trabalho que veda ali, mas sim vendo que aquele caso dele, que ele me procurou, a gente consegue fazer mais de um contrato. Então tem que sair desse amadorismo, como o Neves pontuou, para tornar realmente uma empresa. Tem uma esteira de produto, uma questão de repescagem, né? Que a gente faz muito lá do CRM. Antes de vir para cá, eu tava falando sobre isso. Como é essencial, bato muito nessa tecla, o CRM. É um nome em inglês, que eu não me lembro qual é agora, mas... Customer tem outras coisas. Relationship Management, eu acho que é gestão de relacionamento do cliente, tradução. Isso é muito importante, que é o quê? É uma simples planilha no Excel que vai te proporcionar acompanhar e organizar os teus pacientes, teus clientes. Porque muitas das vezes, o que acontece? Eu fui lá e vendi um deal pra Vanessa. Tá, quando que a Vanessa veio aqui e colocou o deal? O deal dura 5 anos? O deal dura 5 anos. 5 anos. Normalmente, os deals Tô sabendo, duram viu? 5 anos. Dura 5 anos o deal. E depois dali, o que eu posso oferecer nesse lapso temporal de 5 anos? Eu vou deixar a Vanessa ali, nessa margem aqui? Não, eu vou deixar ela dentro do meu CRM, vou anotar a idade dela, vou anotar a profissão, vou anotar tudo. E ali eu vou conseguir realizar aquelas outras vendas, que é o quê? Vanessa, chegou um produto novo aqui pra mim, um chip X de hormônio. E o que tu acha da gente estar fazendo uma avaliação para ver se tu se encaixa? Tu vender pro mesmo cliente, ter esse acompanhamento, esse cuidado, não tem preço. É igual tu chegar, como a gente tem experiência. É uma loja de roupa que eu gosto, uma X. O cara fala assim, Neves, chegou a cor da camisa que tu gosta, do teu tamanho. Mentira, deve ter chegado para tamanho de todo mundo, não chegou só para mim. Mas o que ele tá fazendo? É o carisma e o cuidado que ele tá tendo comigo. Os empresários têm que ter isso com o próximo. Tu liga pra Vanessa, Vanessa, Te juro que eu tava fazendo isso agora antes de vir pra cá. Sério? Sério, tava com uma lista de pacientes com determinados procedimentos, vendo quando que eles tinham voltado, se tinha algum detalhe, se tinha alguma coisa a mais, se já fazia mais do que um ano que não voltava. A gente eu tenho um nome específico, né? Quantos pacientes contigo? Muitas, né? Muitas. Então, às vezes tu não precisa trazer somente novos clientes. Se tu alimentar a tua base, tu já tem aquela base, ela já confia em ti. Tu tem uma base de quantos anos? Eu já tenho 25 anos de formado. Tu tem 25, obviamente, tu não tem a base toda. Não. Mas tu tem uma boa parte da tua base. Eu duvido que tu não venda pra 10% da tua base. Duvido. Qualquer produto. Pega um produto X e oferece. Faz em larga escala. Divulgação. É o CRM. O CRM é reaproveitar o teu cliente que já tá ali. Ele já confiou no teu produto principal. E tu só vai revender pra ele. Cara, chegou outro produto muito bom aqui. Outra... sei lá, dá um exemplo. Reposição de vitamina. Uma vitamina nova, um tipo novo de absorção, você pode... As pessoas não têm ideia de medicamento de emagrecimento, como é valiosa uma base de dados de clientes. Hoje nós temos ali no escritório, tem umas 4.000 e poucas pessoas. E a gente consegue trabalhar só aquela base. E a gente também sempre pede para nos seguir nas redes sociais, porque às vezes não é a dor do meu paciente, do meu cliente, mas é do tio dele, é da avó dele. Tem um caso na família que ele tem esse caso na família. E ele não sabia, então ele viu e compartilhou com a avó. Avó, olha aqui, ó, será que não é o teu caso? Aí ele vem, a minha avó vai querer falar contigo. Isso é muito parecido, né? Medicina e direito nessa questão de... Isso eu acho importante, porque você... Hoje, a medicina com essa parte do marketing voltada por foco informativo, a gente tem que procurar alcançar. Eu tenho sempre esse desejo e almejo alcançar pessoas e ajudar pessoas. Mudar porque não vidas, tem nada mais importante. vidas. Qual é o meu legado? O que eu vou deixar no futuro quando eu não estiver mais aqui? Vamos lembrar de mim? Esse cara ajudou alguém, eu vou estar feliz. Porque você ajudar uma paciente com endometriose, com lipedema, uma mulher que está no climatério, na menopausa, sofrendo, isso não tem preço. E aí essa parte do marketing, né? A gente tem muita vergonha e estava falando também que os médicos se autocriticam e ficam pensando muito o que os outros pensam dele, do que ele está falando, mas a gente tem que ultrapassar essa barreira da vergonha e da autocrítica e às vezes esse preconceito de que o que vão imaginar de você e tentar realmente ajudar.
né? Eu acho que muitas pessoas, eu sempre penso, quem que eu posso alcançar? A gente estuda tanto, né? E eu brinco não. Uma frase importante que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Então a gente tem que estar em constante aprendizado e atualização. Tudo, porque né, o que eu na falei vida. hoje, amanhã talvez já saia um No artigo direito também novo. tem isso. No direito, E aí? Tu principalmente. dorme com uma decisão, tu acorda com outra. E os clientes trabalhavam juntos no mesmo setor. Um recebeu uma decisão dessa maneira, o outro daquela, não entende, mudou o entendimento e tu tem que lidar com isso. E tá sempre estudando atualizado. Mas em relação à vergonha, sobre isso eu queria pontuar que eu acho que a gente tem muito da síndrome do holofote. Nós achamos que todo mundo tá prestando atenção na gente, que todo mundo liga muito pro que a gente faz, mas na verdade tá todo mundo ocupado com a própria vida e rolou, passou. Então, eu não gostei de mim, a postura queria assim, eu usei um termo que eu não gostei muito. Posta. O melhor conteúdo é aquele que tu posta. Se ele tá na tua galeria, ninguém tá conhecendo. E as outras pessoas esquecem, tá todo mundo ocupado com a sua própria vida. E usando o exemplo do escritório, toda profissão ela é capaz de mudar uma vida. Toda. Desde o cara que corta a grama, o cara que recolhe o teu lixo, ele tá mudando a tua vida. Ele tá deixando o teu ambiente bom. O cara que corta a tua grama, de tu sair de casa ver a grama mais bonita. O cara que tá recolhendo lixo, tu não tá vendo a cidade suja. Então, cada profissão tem a sua importância. Que nos dá um bom dia. Às vezes tu tá num dia ruim e ele te deu um bom dia tão caloroso. E as pessoas falam assim, mas a minha profissão não é importante. Acabei de provar. 2 profissões que talvez às vezes passa batido aos olhares de pessoas comuns, mas eu tomo cuidado de prestar atenção, né, e valorizar cada profissão. Porque a gente vê assim, o advogado é importante? É muito importante. Não tô dizendo que é mais importante que qualquer outra profissão. Todas são muito importantes, mas a gente consegue extrair e ver a importância de como uma atitude nossa de ter tomado a decisão de, a partir de agora, a gente vai começar a gravar vídeos para a internet. São vidas que a gente está salvando. Semana passada, eu gravei um vídeo sobre isso. Não foi a primeira vez, não foi a segunda, já aconteceram milhares de vezes. A gente ganhou um benefício para uma pessoa, para uma senhora, que veio através do Facebook. Ela encontrou vocês pelo Facebook. Pelo Facebook, um vídeo nosso no Facebook que ela adorou. E ela falou... E ela já tinha visto outros, mas ela gostou mais do nosso. Ela falou, eu não Passou confiei... mais Segurança. segurança pra ela. Eu não confiei no outro escritório e confiei no de vocês. Em 8 meses de processo, a gente conseguiu ganhar a liminar do benefício dela. Ela vai ganhar metade de um salário mínimo, R$706. É isso? Metade do salário mínimo é isso? 1.400, Uhum. R$706 por mês até se aposentar, que é o benefício do auxílio acidente. E quando a gente mandou mensagem pra ela, a gente avisa pro cliente... E mais os atrasados ali, uma boladinha bem boa. Ela tem uns 80 mil aí pra receber de valor atrasado. E ela teve a implementação do benefício liminar. Então ela já vai começar a ganhar a partir do mês... Do próximo mês, né? Dela era agora. O INSS já tinha implementado. E quando eu mandei mensagem pra ela, liguei pra ela não atendeu. Aí eu fui falar no outro dia. Eu falei, preciso falar com a senhora. Ela tava ocupada, não pude. Daí quando ela atendeu o telefone, ela assim, me disse que é uma notícia boa. Porque eu me ajoelhei no trabalho ontem, pedi a Deus que meu processo andasse um pouquinho mais rápido. Porque eu não tinha dinheiro pra pagar meu aluguel. E já é o segundo do relato do aluguel. A gente até tem um vídeo. Tem um vídeo do atendimento do aluguel, que a gente grava os nossos atendimentos e pede autorização, né? É, claro, né? pro cliente para poder postar, não identifica ele, obviamente. Mas a capacidade que a gente tem de salvar vidas. Parece bobo pra gente, R$706, né? Mas pra alguém pode ser muito importante. Tem aquele outro cliente. Pra ela é muito importante. Salvou tudo o que mês ela dela, que é o quê? Aquele benefício pra ela vai ser pro resto da vida dela. É a parcela. E, é a parcela garantida que ela vai ter. E a gente parou, foi até final da noite. A gente tinha voltado do beach tênis, da aula, voltamos pro escritório, era umas 7 e pouco da noite. E a gente fez isso. Daí eu falei, cara, olha a importância que a gente tem. O impacto que a gente Olha tem. o impacto de ter gravado um vídeo, ter chego na pessoa certa, da maneira certa, que Ela mudou não a vida conhecia dela. aquele Legal. direito. E- É que nem do lipedema. As pessoas não sabem. Mas isso é muito legal. E Você talvez, poder e ajudar. talvez ela não tivesse feito o processo se ela não tivesse visto o meu vídeo. E ela iria perder aquele dinheiro mensal até ela se aposentar. Que vai mudar a vida da família dela.
ela não ganha mais 1.420 reais. 12. 1.412 reais. Ela ganha 2.000 reais agora. Talvez a oportunidade de pagar uma faculdade para um filho, de dar mais uma tranquilidade para ela poder descansar. Ou dar entrada numa casa. Isso serve vida, para enfim. todas as profissões. As pessoas têm que entender. Cara, não guarda... Pro caixão, a gente só vai levar o corpo. Acabou. A história que vai ficar aqui na Terra é só as coisas boas que tu fez. E quantos que têm muito conhecimento guardado e não sabem explorar e ajudar os outros, né? Tava falando disso de alguns colegas até, médicos, que têm muito conhecimento e uma dificuldade enorme de conseguir propagar isso para os outros. Eu acho muito importante. É uma barreira, às vezes, emocional, psicológica da pessoa de ter vergonha ou medo, mas é muito importante. Leve do seu jeito para todos os cantos do mundo o seu conteúdo. Do teu jeito. Ah, mas é irrelevante. Não é pra copiar. Posta! Do teu jeito. Posta, tá ali, posta. Faz acontecer. Não dá pra deixar guardado porque tu pode estar deixando de salvar a vida de uma outra pessoa. Verdade. Próximo tema que eu acho muito importante falar, eu acho que ainda no mesmo segmento que a gente já tratou várias vezes com os médicos, é a questão do acompanhamento de menores, né? De menores na consulta. De menores Eu, como ginecologista. Na consulta. Isso até abordamos com outros médicos nossos, cirurgião plástico, pessoal anestesista, sempre questionando, tá, e como que eu faço tanto com mulheres quanto com menores de idade, mulheres, né? Principalmente mulheres. Eu acho que é importante sempre ter um familiar acompanhando, ou pai ou mãe. Uhum. Isso eu sempre faço questão, até para poder entender bem o tratamento. Sim, até porque a criança às vezes não tem o discernimento de compreender. Não tem o discernimento, a liberdade, às vezes não tem vergonha de falar o que está sentindo. Então isso é importante. Mas às vezes já tem um certo conhecimento, já é paciente há muitos anos, os pais às vezes não se importam. E aí, normalmente, a gente pede para a secretária, para a enfermeira acompanhar a consulta, se for o caso de um exame ginecológico ou de alguma coisa assim. Legalmente não precisa, é o que a gente vê. Não tem algo que determine assim, tem que ter... O dos pais é muito recomendável que vá, quando é menor de idade. Sim. De ter um responsável, né? É que pai, raramente mãe, ou pai vai responsável. encaminhar o menor para uma consulta sem nunca estar vi. acompanhando. Mas da enfermeira, aí realmente não tem uma norma que obrigue isso. Não A não ser que a enfermeira desempenhe um papel naquela consulta. Ela vai ministrar um medicamento, fazer um exame, aí sim. Mas obrigatoriedade não tem, mas é a importância. Mas é recomendável. Vai acompanhar para ele escutar Você também colocar- e você não colocar recair só a culpa sobre o Imagem médico, né? é proibido gravar. Sim. Eu já ouvi falar de áudio, de você ter um gravador de áudio no consultório. Uhum. Não sei se isso é permitido. Aí vem a questão da LGPD. Consentimento. É tudo... Tu tem que ter o consentimento da pessoa para aquilo ali. Para todo ato que tu tá fazendo, tem que ter consentimento. Desde do atendimento. Eu acho interessante informar, o ginecologista. O ginecologista vai ter que solicitar que a pessoa retire as roupas íntimas, que fica à mostra para a realização do atendimento, né? Porque não dá para fazer com, como se diz, com telepatia, né? Nesse caso, análise. Então, eu acho importante ter toda essa terminologia pré-definida já no primeiro atendimento, Eu, que é o termo. particularmente, quando estou atendendo alguém, eu explico exatamente o que eu vou fazer. Agora você vai ali, vai tirar a roupa, vai colocar esse avental aberto para trás, vai esvaziar a bexiga, vai lavar a mão, vai deitar nessa maca, a gente vai fazer primeiro o exame de mamas, depois eu vou colher o preventivo com esse aparelhinho, depois a gente vai fazer um transvaginal, uma bioimpedância e depois a gente vai sentar e conversar de novo. Eu acho que isso tranquiliza muito o paciente, né? Tu tem que Então, trazer... você trazer conforto. E ela saber o que vai acontecer. Para não ter nada inesperado, nenhuma surpresa. Acho que isso é importante. Informar, né? Nada melhor do que informação. Ser claro e direto. Eu gosto muito da tua consulta porque tu é muito direto. Objetivo. É assim, assim, assado. Sem rodeios, né? E também tu já tem uma cadência no teu atendimento, uma padronização. Então, isso é muito importante na hora do atendimento, para até tranquilizar o cara, né? A pessoa que está sendo atendida. O cara, desculpa. Então... Hoje a gente está buscando uma estratégia diferente para conseguir fazer com que o cliente saia com um roteiro da consulta. Então, às vezes, a consulta fica tão densa, com tanta informação. Até esses dias eu tive uma paciente, tive duas ou três já com o mesmo caso. Um paciente com alteração de preventivo, um HPV, uma paciente com sobrepeso
endometriose e lipedema. Uhum. A mesma paciente. Quantos produtos tu pode vender pra ela? Não, quanto Quantos de problemas ela tem, tempo que eu vou ter que... informação? Como que vai sair a cabeça dessa mulher Uhum. de uma consulta que ela chegou ali num retorno, que normalmente é de 20, 30 minutos, e eu te explicar HPV, de onde que pegou, como que trata, se vai dar câncer ou não vai, que exame que ela vai fazer, daí eu tenho que te explicar como é que trata a obesidade, aí a gente já entra junto do lipedema, Uhum. e ainda eu faço um ultrassom e descubro que ela tem endometriose. Então é um tratamento Desafiador, né? muito denso e desafiador. Desafiador. Essa pessoa com certeza sai ali lembrando de menos de 10% do que eu falei. E achando que vai morrer. Eu sou E suspeito. achando que vai morrer. Não, tem Ela certeza vai que vai sair. Tem morrer. 10 anos de vida. Não, e tem ela não isso. vai lembrar nem do nome das doenças. Ela Nem o nome do imagina médico. tratamento. Qual que era o nome do médico mesmo? Não vou Tá na voltar mais lá. Vou morrer. criar estratégias de facilidade, que é o quê? Tudo gira em torno, todo empresário, volto a dizer, tudo serve para todo empresário. O cara que vende pipoca, o cara que é médico. É a experiência do cliente. Que experiência que eu vou proporcionar pro meu cliente querer fazer só comigo? Quantos ginecologistas tem na cidade? E por que tu é o cara que tem mais índice de atendimento? Porque tu proporciona uma experiência pro cliente. Pô, é a caneca do Dr. Ivo, é uma garrafa que a gente ganha pra... Os brindes. Os brindes, né? Mas é a experiência do cliente. Sim. Então, isso é Tem um muito cafezinho lá na relevante. entrada, tem frutas. Uhum. Não é só um chocolatinho ou um biscoito amanteigado. Tu ensina indiretamente. tu ensina indiretamente como que é o atendimento do cliente, que é o que o cara vai se sentir importante. Mas você sabe que isso eu e acho bem instruído. extremamente importante, né? Se eu tô vendendo saúde, eu preciso mostrar que eu pratico o que O eu tô... café não é adoçado. O café não é adoçado, até tem adoçante, mas Uhum. a gente nunca colocou no café. A gente tem nutricionista que tem uma lista de frutas e de alimentos saudáveis diariamente na clínica, que a gente proporciona para os médicos, para os funcionários e para os clientes. Uhum. Isso é a experiência do cliente. Isso é a experiência do cliente. É igual Isso a pode ser abordado no perfil da clínica. E no teu. É igual a barbearia. Hoje tu vai numa barbearia, tu consegue o homem consegue fazer tudo, desde limpeza de pele, esfoliação da mão, de pé, hidratação no cabelo, corte de cabelo. Hoje parece que o que gira em torno é menos corte de cabelo. Tu joga até sinuca. Faz até reiki, se quiser, dentro da barbearia, dependendo. Então, olha que legal. É o atendimento, é explorar isso, é poder vender para o cliente outras coisas. Tu consegue vender uma consulta do nutricionista, de falar, pô, que bacana, quem que faz esses reposicionamentos de frutas aqui? É uma nutricionista nossa. Tu traz outra pessoa. E é o que a gente E sempre... a pessoa se sente integrada. Ela entra numa Exato. clínica procurando um serviço de ginecologia e ela é atendida em outras áreas da vida. E ela sai de lá se sentindo completa e entendida. E quando um médico tem uma relação com outro profissional que vai cuidar, porque as doenças se comunicam, ela se sente... esqueci. Isso, acolhida. O que a gente fala lá no escritório. Se tu ligar agora pro atendimento do escritório e falar assim, eu preciso arrumar a turbina de um jato. O pessoal vai falar, só um momentinho que a gente vai te dar um retorno assim que possível para passar a pessoa responsável por isso. Solução é trazer solução pro teu cliente. O cliente já tá na tua base. Tu não pode dar a chance dele sair dali. Que é o quê? Parece um exemplo grosseiro, mas é a pura verdade. Ah, meu paciente veio aqui e perguntou do nutricionista. Pô, tu tem que ter 2, 3 amigos nutricionistas para tu poder estar indicando. Ah, bom, mas psicólogo? Não tem. A pessoa que tem dificuldade, sei lá, de perda de peso ou qualquer Tem uma outra rede de situação. apoio para atender aquele cliente. Tu tem que criar conexões e facilidades pro teu cliente. Que ele vai falar assim, o Dr. Ivo resolve tudo na minha vida. E é isso. É Tu tem que ser solucionador de solucionador de problemas. Aqui hoje, como ginecologista, eu viro um clínico, né? Geral, né? Então eu acabo tratando várias coisas. Avalio depressão, ansiedade, dá uma dica, se precisar, vai para o psicólogo ou para o psiquiatra. Vamos avaliar a obesidade, que até então era uma doença que a gente tinha um pouco de dificuldade de lidar e de tratar, né? Uhum. Ainda mais com essa romantização da obesidade, que é uma coisa que me preocupa bastante. Mas a gente já consegue abordar hoje com mais tranquilidade. Endometriose, lipedema, essas doenças. Hoje eu, pelo menos, faço um rastreamento sempre cardiológico, quanto necessário. Peço endoscopia, a parte gástrica, proctológica. Então, o ginecologista acaba... Eu digo que eu penso dessa forma que nós deveríamos ser o clínico, porque eu acho que é o profissional que a mulher procura mais, né? Uhum. O ginecologista. Até foi por meio de ti que eu descobri que muitas das minhas doenças estavam relacionadas ao intestino.
A minha rinite tem relação e eu não sabia. Tudo isso influencia. Então, não dá de chegar e ver só o sistema reprodutor feminino. Porque vai ter outras relações. Por que uma mulher tem candidíase? Não é só por causa de uma doença ali. Pode ser uma questão alimentar, pode ser várias outras coisas. E precisa analisar isso. E é isso que faz com que a paciente se sinta acolhida. Que entenda, que veja que tem solução. Que não é só colocar um medicamento. Que essa não é só tomar um abordagem remédio. de você olhar o paciente como um todo, avaliar sono, avaliar intestino, dieta, avaliar atividade física, o trabalho, o estresse. Eu digo que eu tenho 4 pilares de qualidade de vida, que é ter um sono saudável, uma dieta saudável, ter atividade física de forma correta e constante, e essa parte do estresse, eu digo, todo dia eu atendo isso. Todos os dias. Eu tenho uma grande dificuldade de mudar a rotina do paciente. Né? O paciente tem um filho... Porque essa é a parte do paciente, não é a tua parte. Mas é que como que você vai mudar um cliente que chega... Eu tive uma cliente anteontem, que falou, tenho um filho com transtorno do espectro autista, meu marido também tinha alguma outra questão, e eu faço tudo, eu trabalho das 7 da manhã até as 10 da noite, arrumo a casa, trabalho de tarde, e aí, e agora? Como é que eu vou dizer para essa pessoa ficar mais tranquila? Sim. Atendi uma senhora que adotou a neta. Atendi uma outra pessoa que tem uma endometriose, um lipedema, e aí você vê várias questões que abordam a qualidade da saúde dessa pessoa, que são de difícil controle, né? Às vezes não depende só dela. Se você tem um trabalho em 2 lugares. Às vezes é difícil. Pacientes que semana também atendi uma paciente minha de muitos anos, ela faz 15 plantões noturnos por mês. Como que eu vou regular o ciclo circadiano dessa mulher? Como que eu vou regular o sono, a energia? E isso não existe um protocolo único, né? Eu lembro que eu tinha uma paciente que ela dormia muito mal, ela tinha 2 gatos, eu nunca esqueço disso. Porque eu tomei um susto, assim. Eu cheguei, comecei a conversar do sono dela. Não, doutor, eu durmo muito mal, eu acordo 2, 3 vezes à noite, tenho que levantar. Mas por que não? Porque os meus gatos, eles dormem comigo. Eu falei, pelo amor de Deus, tira os gatos. Esses gatos. Vai dormir direito pra eu te ajudar. Bota o gatinho na sala. Falei assim, meio brincando, assim, bota pra dormir na sala, né? Então, ela voltou no retorno, doutor, dei os gatos. Dei fim nos gatos. Falei, tá. O que tu fez? Ela levou aquilo a sério. Ela não fez nada de mal com o gato, mas ela não tirou os gatos. Ela deu pra uma amiga ou pra mãe e tal. E dela tá dormindo bem? E aí ela tá dormindo muito bem. É readaptação da vida, mas tudo tem um porquê, né? Tudo tem uma origem indireta, mas é tudo relacionado a pessoas, mais uma vez. Mas isso, eu acho que é um fator que é muito importante nós, como autônomos. Vocês dois trabalham pra caramba. Eu já vi várias vezes vocês trabalhando até 10, 11 da noite. Eu sei que você mandou mensagem. E isso um dia vai ter um preço? Tem. Então, essa questão de dormir mal, de trabalhar demais, a gente não ter essa organização. Isso, muito do que eu falo para os pacientes é organização. Organiza a tua dieta. Contrata alguém. Manda entregar em casa. Come no restaurante, que daí já vai estar pronto. Modula teu estresse. Cuidado com o tempo de tela, com o tempo de internet desnecessário, né? Que seria o Instagram, você ficar ali horas olhando, né? É porque agora a gente trabalha para ganhar dinheiro. Depois a gente tem que correr o risco para não gastar esse dinheiro com o remédio do tempo que tu gastou. Mas Da saúde, no caso. Na saúde, né? Mas a gente tá mudando, tá? Mas a gente faz cuida da o saúde tênis. ganhar Às dinheiro. 5:30 da tarde, ó. Viu? O que a gente fez foi... A gente almoça em restaurante, tudo tem que ter mesmo que o teu. tudo tem que ter uma rotina. A gente tem que estabelecer uma rotina. Do acordar ao dormir. Porque senão tu não consegue fazer nada. Sim. Tu não consegue fazer uma academia, tu não consegue fazer uma leitura, tu não consegue trabalhar direito. Então eu acho que isso, pra gente ter uma rotina, foi muito importante. É que isso é o mindfulness, você ter o foco e a organização em tudo que você tá fazendo. Desde o sono, da dieta, sentar e comer de verdade, né? Mastigar direito. Isso é muito importante. Mas é um desafio nesse tempo moderno. O tempo parece que passa muito Mas eu falo isso porque isso é o meu dia a dia do consultório. Quantas pessoas estressadas... Sabe que hoje eu não pergunto mais se você é estressado ou não. Tu vai consultar comigo. Tu é estressado. Neves, você é estressado? Eu falei, não. Me fala qual que é o teu grau de estresse. De 0 a 10, tipo 10 me interna, me leva pra internar. Na tua vida pessoal e no teu trabalho.
Raramente tem alguém que fala menos do que 5. Ou seja, Cara. tem um grau moderado de estresse. E tudo conecta, né? Com saúde, com a questão da Trabalho, ginecológica, relacionamento, coração, pulmão, tudo é conexo. Esqueci como é que é a imunidade. Sim. E agora... A que minha é muito assim. Tive uma semana muito estressante, Uhum, me alimentei mal, verdade. outra semana eu fico doente. Juro por Deus. Acho que o imediatismo que as pessoas querem hoje, tudo muito rápido, né? Ninguém mais tem paciência. Se você espera 5 minutos pra alguém não te responder, tu já tá Tu nervoso. já tá pensando, a pessoa já tá brava comigo, já não quer mais falar. Mas são os tempos Eu acho que a modernos. gente tem que tirar o pé do acelerador, né? E realmente pensar assim, o quanto de dinheiro que tu precisa para trabalhar, o quanto que um pouco a mais de dinheiro vai custar na minha saúde, no final lá da minha vida. Né? Agora chegamos num tempo onde a expectativa de vida está caindo. Os nossos filhos vão morrer mais cedo do que a gente. Isso é muito importante. Os nossos filhos vão morrer mais cedo do que a gente. Por quê? Porque a gente não está cuidando da saúde como deveria, né? Doença cardiovascular, obesidade, diabetes, resistência insulínica, câncer, tudo está aumentando. Engraçado que a medicina tá evoluindo. Escutar uma questão dessa, Mas está evoluindo, às vezes, o quanto que a indústria farmacêutica, alimentícia não interfere, a política não interfere. Estava no congresso de integrativa agora, de ortomolecular, e aí eles mudaram agora aqueles selinhos, que é aquela lupinha nos alimentos. Olha isso, eu não sabia. O do zero açúcar? O do zero açúcar. Então, para ter ideia, é permitido agora 15 gramas de açúcar a cada 100 miligramas de alimento. 100 gramas de alimento. Ah, tá. 15 gramas para cada 100 gramas de alimento. E é permitido 7,5 gramas de açúcar para cada 50 ml, se eu não me engano, de líquido. Só que daí o que a indústria fez? Também tem um estudo bem importante, vou falar para vocês, sucralose, mostrando declínio cognitivo, mostrando alteração importante da microbiota intestinal, que até então a gente achava que a sucralose não era absorvida. Então podia usar. Aí começaram a fazer estudo, começou Onde a que se mostrar. encontra A sucralose isso? tem O que no que whey é? protein, é um açúcar dietético, é um zero cal. Diet? É um diet. É um adoçante. Não falei zero Só cal. pegar um cafezinho rapidinho. E aí o que eles observaram? Que isso pode trazer vários problemas. Fizeram testes em Só deixa eu ratos. te fazer um apontamento. Isso daí é uma informação riquíssima que tu poderia, sabe como abordar no conteúdo? Com os alimentos em cima da mesa falando deles. sim. Aqui. Um chip, sei lá, se tem ou não. O que me assusta? Porque a gente não Porque lê ingredientes. Gatorade tem, né? Esses meu Deus. energéticos, Coca-Cola zero, tem sucralose. Mas aonde que eu queria chegar? Tinha lá um produto que não tinha sucralose, por exemplo. Vamos dizer que isso aqui é um... Mas aí tinha outro. É um suco, sei lá. É uma barra de cereal. E tinha lá 15 gramas de açúcar. Com 15 gramas de açúcar, ia ter que ter a lupinha de adição de açúcar. O que eles fazem hoje? Colocam 14,9 e adicionam sucralose. E daí fica 2. E aí não precisa colocar a lupinha. Então, é uma forma de você manipular a lupinha. Porque o que não tá visível... Porque a pessoa sucralose não não vai ler entra como aqueles adição números. de açúcar. Entendeu? A sucralose entra como um adoçante dietético. Tem protocolo, pra tua ideia, isso eu também não sabia. Eu falo que eu vou no congresso, às vezes eu volto apavorado. Tem protocolo de engordar porco com sucralose. Porque ele aumenta a resistência insulínica e aumenta peso. Ah, mas peraí, mas adoçante dietético não é pra pessoa? É. E aí? Como é que a gente não sabe disso? Tem várias empresas de produto, de suplemento, de whey protein, que estão mudando as bulas já. Uma empresa grande aqui de Florianópolis está mudando todo o bulário de produtos que antigamente tinham um pouco de sucralose por stevia, que daí sim é um produto um pouco menos... Que é não uma é planta. prejudicial. E que é um tipo de adoçante também, tem um gosto mais residual do que a sucralose. A sucralose era boa porque ela não deixava gosto residual. Então não mudava o sabor. E aí a gente tem isso agora. Nossa. Então são coisas que ficam às vezes escondidas. Sim. E aí você não consegue E na cuidar da correria do saúde. dia a dia, nem a lupinha às vezes passa eu despercebida. Imagina, fica lendo os ingredientes e o grama que tem. Agora, isso eu vou falar até para a câmera, o nosso objetivo e o nosso foco seria sempre ler a bula.
primeiro ingrediente que aparece é o que vai ter mais concentração e o último é o que tem menos. Então você vai pegar lá, por exemplo, um whey protein. Vai ter lá proteína isolada do soro do leite, como o primeiro. Beleza, isso aqui tem bastante whey protein isolado. Proteína hidrolisada. Vai ter um edulcorante, goma, e lá no finalzinho vai ter esteviol. Ah, beleza, isso aqui é um produto legal. Ah, não, isso aqui tem sucralose, tem corante. Aquele que é do milho, qual que é? Do milho? É um açúcar Ah, o do milho eu acho que Que ele também faz mal, né? acho que ele é tipo um melado de milho. Esse também E acho tem que os aquele americanos sempre usam muito. fala isso. Que tu pode Eles ver usam muito um filme pra que, adoçar. de 1990 que pega os figurantes, as pessoas são magras. Um filme de hoje, os figurantes que passam não são mais magras. Enfim, o território americano, ele engordou muito. E muito se diz que era por causa disso, inclusive por causa de um embargo econômico com Cuba, que eu vi na internet, né? Mas eu não sei. Mas o que eu queria te perguntar... Por um certo tempo se demonizou o açúcar, O pessoal tinha medo, né? carboidrato, e acabou... Manteiga, indo margarina. É que era caro também, né? Agora tudo barateou muito. E tem aquele ingrediente que tu falas, que é termina com amato? Topiramato? Não é topiramato? Glutamina. Glutamato. Não é glutamato? Glutamato. O que tu pensa? O que tu queria? Será que é glutamato que tu quer falar? Ai, você sempre fala desse... Que era pra ler... Acho que é glutationa, talvez. Não sei. Meus pais sempre falam que depois que tu falou isso, eles olham todas as bulas. Tá, Ah, tu então mudou lá em não casa. Não pode É. ter. Bula? Bula não. O ingrediente o ingrediente do pacote. Eu acho Tem um que que é tu o fala. glutamato de sódio. Ah, talvez seja isso. Que a mãe não compra mais nada, tá? Que tenha. Ela mudou? Ah, Mas- se tem uns chips que meu irmão gosta que tem, ela não compra mais aquela marca. Ela compra outra É agora. que tudo que você for pensar que tá dentro de uma embalagem é um produto alimentício. Então, você me perguntar, é legal comer barra de proteína? É legal, ela é uma barra limpa, né? A gente tem parceria com algumas lojas de produto. Vai lá, fala que tu é meu paciente e compra uma barra mais limpa, né? Um produto de um pouco melhor qualidade. Porque às vezes você vai pegar uma barrinha de cereal, ela é cheia de porcaria dentro, né? E hoje em dia é muito raro quem não tem alguma sensibilidade alimentar a ovo, a fermento, a trigo. O trigo aqui no Brasil, uma coisa que me choca muito é a denominação que esses dias eu escutei para trigo como ração humana. Pra mim é uma palavra forte. Tu fala assim, Caramba, o cara que come pão tá comendo ração humana. Tem um amigo até que tem plantação de trigo no Oeste. Perguntei para ele, médico inclusive, tu conhece? Sim, nosso amigo. Falei, Mika, você tava numa janta com ele, me conta aqui como que é lá a tua plantação de trigo. Como é que funciona? Eu falei, tem orgânico? Ele falou, não. Porque a cooperativa não é que obriga. Se você chegar lá com um carregamento de trigo orgânico, ela vai valer menos. Por quê? Porque o trigo é menor. Então ele rende menos. Uhum. E aí a cooperativa te vende aquele trigo transgênico. Aí o transgênico ele tem uma quantidade muito maior de glúten, que é a proteína do trigo, faz com que o grão seja bem maior. E o glúten, ele é a proteína que dá firmeza na bolha. Então tu consegue fermentar um pão bem rápido. Por isso que tu chega na padaria de manhã, das 5 às 8 fermentadinho. horas, eles fermentam e assam o pão. Se você vai fazer Mas uma fica isso dentro fermentação do corpo. natural, você vai demorar aí 12 horas, 24 horas para você fazer fermentação. Então a indústria precisa de pão rápido para alimentar o povo. Os poucos que conseguem ter essa noção, tipo, vamos tentar buscar talvez um trigo um pouco melhor, né? Um trigo não tão rico em glúten. Hoje a gente tem, além da doença celíaca, as pessoas sensíveis ao glúten, né? Que já tem uma certa alteração, Já nascem com uma gera uma sensibilidade. inflamação. Sim. E a inflamação é a base das doenças, do câncer, da depressão, da ansiedade, da doença cardíaca, do diabetes, da obesidade. Então a gente tem que abrir o olho e começar a buscar alimentos mais saudáveis. E aí essa questão de começar a realmente ler a bula, a gente tem que criar o hábito de tudo que tu for ler, tu vai ler a bula. E nós voltamos pro final do mesmo ponto. Isso tudo, pro início, perdão. Isso tudo é culpa da nossa velocidade, da necessidade de velocidade. Tu tem que ter mais trigo crescendo mais rápido
para poder alimentar mais as pessoas. Tem mais gente. Não teria como haver a plantação de trigo orgânico. Exato, né? não tem. Porque acontecer. esse é algo mais raro. Não, e Hoje, outra, se alimentar saudável é difícil. só Tu tem que ser- complementando tem a que ter uma conversa com o condição nosso muito boa. amigo. E aí ele falou dessa questão, que daí a cooperativa só aceitava o trigo transgênico que eles vendiam. E o agrotóxico. Cara, tudo é agrotóxico. Tudo leva agrotóxico. O Brasil, ele utiliza agrotóxicos que já foram proibidos na Europa há mais de 10 anos. E lá para perto das fronteiras, Argentina, Paraguai, a gente ouve falar que existe contrabando de agrotóxicos proibidos dos países para o Brasil. Ou seja, né, não quero falar mal do agro, mas a gente tem que tomar cuidado. Quem puder, procure comprar um arroz orgânico, um feijão orgânico. Pô, mas até arroz e feijão. Todos os grãos no Brasil têm altos índices de agrotóxicos. Né? Todas as frutas que você puder comprar orgânico, coma orgânico. Ah, não, mas eu não comprei, o que eu vou fazer? A gente fala até, eu acho que eu já fiz um post sobre isso. Coloca 15 minutos com uma colher em água e vinagre de molho, depois mais uns 15 minutos, por exemplo, em vinagre de maçã. Esses dois processos, tu tira 70% dos agrotóxicos da superfície. Então, isso é uma dica boa. Né? Comprei uma maçã, mas não era orgânica. Faz esse processo, você vai tirar bastante do Esse é agrotóxico. interessante, eu nunca tinha ouvido falar. Qual é a dosagem disso daí? Ah, uma colher de sopa. Colher de sopa para ficar mais fácil. Uhum. Fazer Aí em casa. faz Todo numa mundo bacia. Faz numa bacia, Bota tudo deixa ali. 15 minutos no enxágua, 15 minutos no outro enxágua. Isso é uma dica bem legal. Pô, dica de ouro, não sabia. Dica bem importante. Com tudo. Alface, Tudo que você tomate, der, nada que não seja cortado. Legume, né? tudo. verdura, né, em E geral. hoje a Meu gente Deus, já de tem... fazer uma bacia gigante e botar tudo lá. A gente já tem parceiros que entregam em casa. Eu compro uma cesta pronta da semana de produto orgânico. Ah, é um pouquinho mais caro, só que a gente não tem ideia do que Longo prazo. esse excesso de agrotóxico... Imagina, né? todo Sim. dia. A gente está encontrando fragmento de plástico, de microplástico, em placas de ateroma nas carótidas. Caramba. E os pacientes que têm microplástico nas placas morrem mais. Você está entendendo? A gente está encontrando fragmento de plástico em placenta. Então, o que isso vai causar? Né? Ah, não, mas eu só tomo água. Ah, mas é em garrafa de plástico? De onde que veio essa água? Ah, veio de um caminhão lá de Minas Gerais. Pô, esse troço veio no calorão, soltando bisfenol desde lá até aqui. Tá, Aí mas você tem toma água água de sem garrafa. ser de... Óbvio que Eu um galão. acabei de comprar, eu vou fazer propaganda da Aqualívia, acabei de comprar os refis do meu filtro em casa. Eu uso água da torneira e uso... Ah, no escritório a gente usa filtro. A gente tem um Mas filtro. em casa é galão? Mas tá onde? Tá condicionado dentro da De onde? plástico, galão. Plástico. Qual que é o pH dessa água que você toma? Não sei, mas é de Santa Catarina, daqui de... Isso, mas aqui, aí ó, já é... pertinho. Mas ela já pegou sol, ela já sofreu um Com vazamento. certeza, aquela vasilha de 20 litros, ela não tem... Se eu- Não é livre de bisfenol. Se eu não me engano, a água ela sai em 36 graus da fonte, né? Elas vêm, tu posso estar falando besteira, mas elas vêm nominada ali a temperatura da A fonte. temperatura da fonte, o Que pH... se ela entra muito acidez, quente, ela tudo vai libera ter- mais. É, Ai, vamos... gente, a minha aguinha. Mas como tu falou, são pequenas mudanças que a gente acha que são gastos excessivos agora, que lá na frente vai ter uma cobrança Sim, eu ou falo uma... pro paciente, tu não precisa ganho, fazer né? tudo, né? Ninguém vai Não- conseguir não fazer tem, tudo. não Não vai tem. ser 100% livre de agrotóxico, a água 100% boa, né? De ótima qualidade. Mas faz o que tu puder, que tiver a teu alcance. Tu consegue fazer mais, faz mais. Não, Não deu aquele dia, paciência, mas a gente tem que ter noção. O autismo, estamos com 37 casos de autismo, um caso de autismo para cada 37 nascidos vivos. É muito, né? É muito. Por quê? Aí ninguém sabe por quê. Sim. É até um próximo quê? tema da Quais são semana... os estudos? O próximo tema da semana que vem, que a gente tem uma live, É de autismo. é sobre autismo. Os direitos dos autistas. Entendi. Frente a Uma paciente questões... com esse transtorno de espectro previdenciárias. autista com grande dificuldade. Mentira. Uma era uma com transtorno de espectro. E a outra era uma paciente com uma deficiência mental que também foi induzida a deixar a escola por causa da deficiência da filha. É, E isso é uma coisa que eu acho muito importante, essa parte do direito Sim. de vocês advogados E mais- darem esse A gente suporte. aborda temas assim também. Isso é uma coisa que me toca muito, assim, atender pacientes e ver essas crianças que podem ter um estímulo maior, né? Podem se desenvolver mais e a gente ter essa grande dificuldade. Agora, com esse aumento desses casos, o que vai acontecer no futuro? Nós- Será que a gente vai ter? A escola vai ter que ter quantos professores em sala?
para atender esse volume de crianças. Então você perguntou, mas o que está causando isso? A gente não sabe. Pode ser deficiência de vitamina Tem D. hereditário também. Pode, Mas o número aumentou muito, por né? que está aumentando? Em vez de diminuir, está A gente está fazendo mais diagnóstico. Agora, né, tem graus mais leves que antes não eram diagnosticados. Mesmo assim, não justifica o volume de crianças com essas alterações. E doutor Ivo, olha a importância, mais uma vez, do digital. De tu ter a informação para falar sobre o autismo, de nós termos a informação para passar para as pessoas os direitos dos autistas. E não só deles, às vezes é dos pais também. Tu consegue atingir o público a como prevenir possivelmente um autismo ou diminuir a possibilidade de ter um filho autista. Não sei se existe, mas vamos lá, vamos começar na alimentação. Tu consegue falar, ó, tais alimentos reduzem tal situação para que se previnam doenças ao feto. E, consequentemente, tu explicar, não, mas tem o direito do autista, que se tiver um filho com autismo, ele tem direito ao acompanhamento de um professor na sala, que as pessoas não sabem. Ou então, tem direito ao BPC Loas, se é uma família de baixa renda. Então, cara... Redução da jornada de trabalho. Mais uma vez, a importância do digital, né? Isso eu acho importante. Muitos pacientes não sabem que eles têm direito a uma provável redução, uma possível redução, ou alguma escola que possa oferecer um contraturno para aquela criança, para aquele pai ter o tempo. Aí às vezes eu falo, nossa pai, mas você está virando só um cuidador, essa paciente que eu falei, que trabalhava, ficava na rotina das 7 às 10 da noite. Como que ela vai se cuidar? Às vezes ela vem me pedindo ajuda, tô cansada, tô exausta dessa minha rotina, e o que eu posso fazer? Então, acho que essa questão do direito da criança, para dar um fôlego para o pai, para poder se cuidar e cuidar melhor daquela criança, é muito importante. Então, se a gente pudesse Porque se a gente não tá bem, a gente não consegue cuidar do outro. Exatamente, mas esse é o maior problema do cuidador. Quando a gente fala, ó, essa pessoa aqui virou um cuidador. Eu cuido da minha mãe doente. Eu cuido do meu marido que está doente. Essa pessoa se cuida? O próximo doente vai ser ela, provavelmente. Quem é a pessoa... Uma pergunta que eu faço sempre assim, normalmente é para as mães. Quem é a pessoa que você ama mais? É o meu filho. Gostaria muito que você pensasse em você. Você vai amar tudo o teu filho. Só que você tem que estar muito bem. Você tem que cuidar da tua saúde, tem que ter condições de cuidar da tua dieta, da tua alimentação, para você estar bem para cuidar do teu filho. Né? Aí você vê aquela mãe acabada, realmente assim, exausta, queda de cabelo, cansada, e não consegue fazer nada direito. Então, essa questão jurídica do apoio a essas crianças, quais são os direitos que elas podem ter para essa mãe poder cuidar melhor do filho, eu acho muito importante. Para mim, é uma coisa bem chocante. É uma bandeira que o escritório tem levantado. Porque eu não consigo ajudar. Se ela não consegue melhorar a rotina, se a gente não tem uma rede de apoio da sociedade, do governo, do município, da escola, os tratamentos disponibilizados pelo governo, terapia, enfim. Isso eu acho muito importante. Físio, fono. A fono, né? Como que tu pode ajudar esse público? Porque a demanda, a necessidade dessas crianças é muito importante, né? Elas têm uma demanda de necessidade de físio, de fono, de dieta, né? Uma nutricionista que oriente uma criança dessas é muito importante. Sim. E como é relevante tu se unir a outros profissionais e fazer uma collab de uma live que a gente vai fazer. Pô, eu, tu e a Vanessa, a gente já pode marcar isso para fazer uma live. Pro teu público que te segue verificar, tipo, o advogado falando sobre autismo com o Dr. Ivo, o que a gente pode conectar do autismo na área médica e do autismo na área jurídica? O que a gente pode se ajudar? A importância de fazer grupos para acrescentar. Depois, gravar com a fono. Como que consegue melhorar isso na vida de um autista, a questão da fono? Pô, é relevante a mudança. Tivemos agora um casal... são a mãe, né, e um casal de filhos. Um menino com 8, uma menina com 6. Os dois autistas. Que ela ficou sem dinheiro para poder continuar pagando a fono. E ela falou assim, a regressão que teve no caso é assim, em uma semana, coisa que demorou 1 ano para conseguir. Então, conseguindo um BPC Loas, ela consegue ganhar mais um salário mínimo. O que é o PCB Loas? É BPC. BPC. Benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. É literalmente um benefício assistencial de um salário mínimo, não tem 13º, que é pago para o deficiente. Então, pode ser menor de idade, não tem problema.
não necessariamente interfere no trabalho, porque quando o menor ele não trabalha, mas que é isso, é um benefício, uma renda mensal que vai garantir que aquela pessoa consiga, que não consegue prover o próprio sustento, consiga Auxiliar ter a nessas- sua nessas renda. questões. E isso é devido para deficiente, daí qualquer idade, e idosos acima de 65 anos, não é 60, é 65. Para conseguir, tem que ser enquadrado como baixa renda. Aí tem alguns critérios, mas... Não é para todos, então. Não é Não para é pra todos, é todos. para baixa renda. O que é baixa renda para o INSS? A renda familiar por pessoa per capita tem que ser 1/4 de salário mínimo. Então, uma família com 4 pessoas, se tiver uma renda de um salário mínimo, se encaixa. Se exceder a isso, a gente tem que ver se pode descontar, tipo, um aluguel, consulta médica, tudo isso a gente vai descontando para tentar chegar ali no critério. E tem outros benefícios daquele grupo familiar que não é contabilizado. Por exemplo, mora o pai, a mãe, a criança e a avó. E a avó recebe uma aposentadoria de um salário mínimo. Esse valor não conta para renda, porque é um benefício dela dentro de um salário mínimo. Mesma coisa, o irmão dele já recebe BPC Loas. Nesse caso aqui que a gente está falando. Uhum. O irmão não vai contabilizar para aquela renda. Então, porque é dele, Também. ele... São vários isso. requisitos. O benefício até um salário mínimo não entra para contagem da renda. Excedeu. Mas daí a gente consegue descontar ali uma consulta, isso, dos gastos, né? E quantas pessoas não sabem disso? E o principal... Daí excedeu. A gente fez essa contagem, mesmo assim não ficou dentro de 1/4 de salário mínimo. A gente leva para o judiciário e consegue no judiciário, porque daí o judiciário consegue ter uma análise maior da situação. É feita uma perícia médica para ver se realmente a pessoa é deficiente, né? E também uma perícia socioeconômica. Vai na casa da pessoa ver se ela tem situação, se ela tem uma situação de miserabilidade ou não. Porque, às vezes, a família era bem, tem uma casa de alvenaria, tem uma televisão lá, só que teve um decréscimo, alguém ficou deficiente, veio a ter uma deficiência e foi dali para baixo, só que ela não vendeu os bens, digamos assim, mas consegue ver que o restante da situação se enquadra. Justifica. Então, por isso que tem uma perícia que vai no local, na casa da pessoa. E isso é um dos benefícios que a gente também faz ali no escritório. É um dos melhores benefícios, assim, porque o principal dele, tu não precisa ter contribuição com o INSS. Tu não precisa nunca ter contribuído. É assistencial. um direito teu. É um direito teu. Ele é um benefício assistencial, ele não é um benefício previdenciário. Tem diferença. Sai do INSS, O INSS que cuida disso. que mas, gerencia, né? Quem paga é a União. é assistencial, não é previdenciário. Então, não tem um caráter contributivo. E ajuda muita gente, como a gente falou. Isso é bem importante. Desde a o gente início. publicar isso, É- porque pode ajudar muita gente. Talvez é- muitos não saibam disso. É um salário mínimo, Chega. mas queira ou não, é 1.420 reais. 12 reais, perdão. Não tem 1.412 13º reais. e não deixa pensão por morte. Porque é para aquele deficiente ou para aquele idoso. É personalíssimo. Então, não vai deixar para os dependentes, diferentemente de uma aposentadoria. Mas é isso. Muitos casos também é um senhor e uma senhora, casado, residem juntos, moram juntos, ele se aposentou. E ela trabalhou em casa a vida inteira, nunca contribuiu. E não tem dinheiro. E os dois são baixa renda. A gente consegue para ela. Olha que melhoria. Em vez de um salário mínimo, agora vai ter 2 no Mesmo mês. sem ela nunca ter contribuído. Nunca, não tu nunca precisa tem ter nem contribuído. Zero. Nem vínculo. ter carteira nem de trabalho. tem cadastro. Nem ter cadastro no Tem problema. INSS. Tu pode. Se for uma idosa considerada baixa renda, vai entrar e vai ter o direito. Interessante. E isso proporciona pagar uma fono. É muito importante. Só a gente sabe. E mais ainda, a mãe, o pai de algum filho com alguma deficiência, ou alguma mãe ou um pai, né, com deficiência, ter ajuda e o complemento de uma renda, de um benefício que estava ali escondido. E às vezes, a gente nunca tinha conversado sobre isso. Uma troca informal de bate-papo, a gente Outro benefício, sai com benefício aí. Outro benefício ali que tu mencionou aqui, das filhas que às vezes têm que cuidar das mães e ficam exaustas. Se essas mães são aposentadas por invalidez e precisam de ajuda da filha para fazer as atividades diárias, escovar o cabelo, escovar o dente, tomar banho, se alimentar, fazer compra do mês, enfim, tudo que a gente faz no dia a dia. Se precisa exclusivamente da ajuda de outra pessoa, ou da filha, ou de uma cuidadora, e é aposentada por invalidez, ela consegue acrescentar 25% na aposentadoria. Só pelo fato de estar aposentadoria da mãe. Da mãe. A aposentada consegue pedir 25% a mais porque ela precisa de ajuda de outras pessoas. Que é para poder ajudar ali a pagar uma cuidadora, enfim. Então tem esse direito também que também não é tão divulgado. Que é o acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez. Que a gente também chama de grande invalidez. Interessantíssimo isso também.
Várias pessoas podem se beneficiar disso. Muitas. E qualquer centavo a mais já ajuda. Já ajuda. Já, O que eu me preocupo muito é com a questão da prevenção, né? Porque isso tudo já tem doença instalada, né? Hoje, doença cardiovascular é a doença que mais mata mais do que você somar, por exemplo, diabetes, câncer e algumas doenças importantes, e doença pulmonar, por exemplo. Então, doença cardiovascular associado com obesidade, sobrepeso e diabetes, a gente tem uma probabilidade de que nós alcançamos quase 50% de obesos no Brasil nos próximos 10 anos. Isso a gente tinha ouvido, né? Isso nós ouvimos. Os americanos já estão beirando os 45 e o Brasil está indo aí a passos largos. E eu não estou falando de sobrepeso, né? Obesidade. Eu fico pensando o que vai acontecer com o sistema público, né? A quantidade de pessoas diabéticas, pessoas infartando, tendo AVC, e aí essa questão de invalidez e de quem que vai cuidar dessas pessoas. E falamos mais uma vez, a prevenção salvaria isso tudo. Salvaria isso tudo. Tu deixa de ser obeso prevenindo. Só que o governo também parece que não tá olhando o futuro, né? Pra saber assim, as pessoas estão ficando obesas nessa proporção. Pô, o que o governo pode começar a implementar de campanhas públicas pra poder incentivar a corrida? Hoje a gente vê, pelo menos aqui na Grande Florianópolis, o índice de corridas tem muita corrida. Principalmente a gente vê, nós participamos de uma prova no final do ano passado. Olha, eu chuto, 60% era mulher. Mas eu acho que a gente tá num nicho que já local, participa mais de atividade esportiva. A gente tá em praia, tem muito beach tênis, tem muito futevôlei, corrida, mas a população em geral não acho que não tem um acesso tão grande assim. Eu fico preocupado com essa questão dessa expectativa de que a gente chega a quase 45% de doença cardiovascular, de obesidade, gerando essas outras todas as doenças que vão vir associadas. Quem que vai cuidar dessas pessoas? O SUS já está super inflado, não vai ter capacidade de suportar. E aí, falando de dependência, de auxílio de invalidez, uma pessoa infartar e a óbito é uma coisa, uma pessoa ter um AVC e ficar completamente dependente, né, do auxílio de alguém, ou do hospital, de uma fisioterapia, é muito mais complicado. Então, acho que a gente teria que levar mais a sério essas doenças realmente ter um foco em prevenção. Porque você prevenir ou tratar uma doença no início é uma coisa. Né? Você pegar uma paciente com lipedema, por exemplo, que está no início, você controla, você não deixa ele evoluir por um lipolinfedema que é muito mais grave. Então, as pessoas estão deixando chegar em níveis de doença muito avançados e irreversíveis. Isso tudo serve... a prevenção é a palavra do momento, né? Achamos a palavra do momento, prevenção. Tanto para quem é empresário, como nós citamos lá no início, o empresário ele tem que se prevenir. Primeira coisa, vai abrir uma empresa, vai começar a advogar, vai começar a empreender no ramo médico, odontológico, procure um advogado e um contador. E um médico. Um médico. Mas é prevenção da vida também. Sim, mas eu me preveni para que eu não tenha um câncer de pulmão, por exemplo. Aquela maldição do vape, né? Eu era suspeito. Eu parei em novembro do ano passado. Parei de fumar 100% vape. Né? Ele é um conforto muito mágico. De tipo, ele te traz uma saciedade pessoal superficial. Ele te acalma. Vamos lá, vamos usar essa palavra. Ele te acalma muito rápido. Só que, que consequência que eu tô trazendo pra mim futuramente? Eu botei na cabeça, novembro eu paro e ponto final, nunca mais boto isso na boca. Parei. Até o Ivo pegou muito no meu pé, né, Ivo? Peguei no pé. Até porque eu sou ex-fumante, né? Isso. Fumei muitos anos, parei, voltei, agora faz muitos anos que eu não fumo, mas é uma dependência química e aquilo ali é o cigarro, eu diria que ele é o teu conforto, é o teu melhor amigo. Isso, ele é teu melhor amigo porque tu começa a criar momentos de falsa tranquilidade, que é o quê? Vou tomar um café. No meu caso, eu nunca fumei cigarro. Vou fumar um vape. Deu um estresse aqui, deu um pico de estresse numa petição, num atendimento aqui que eu não consegui realizar da maneira certa. O cliente brigou comigo. Puxa o vape. E, cara, é muito fácil hoje com esse vape. Tu fuma em qualquer lugar, ele não vai te incomodar. Mas isso, de você tratar esse tipo de doença é uma questão de disciplina.
Uhum. Eu sei que eu não posso chegar perto do cigarro. Não vou fumar. Não vou fumar vape, não vou fumar narguilha, não vou tentar nada, porque eu tenho uma adicção àquele tipo de... Pode ser um gatilho pra tu voltar. Pode ser um gatilho para eu voltar. E aí a mesma coisa das outras doenças. Você vai tratar uma pessoa com diabetes, que você sabe que ela não pode comer. E o que a gente escuta muito? Ah, não, vou fazer só hoje. Eu vou me permitir isso hoje. Hoje eu mereço. Hoje eu preciso. É que a comida também é conforto. Essa visão da comida como conforto, Exato. do cigarro, da bebida alcoólica como conforto, é uma coisa muito importante. Né? E nós que trabalhamos com muitas pessoas que têm um nível de estresse, um nível de responsabilidade muito grande, às vezes a gente acaba recorrendo a essas outras coisas. Né? Por isso que eu falo, vocês são empreendedores e são jovens. Quanto mais cedo vocês conseguirem estabelecer um equilíbrio, né, do trabalho, da dieta, do sono e principalmente desse fator do estresse. O sono é muito importante, né, Ivo? O sono é extremamente importante. Tem estudo que mostra que se você dormir menos que 7 horas, já fizeram estudos assim, vamos dormir 8, 7, 6, 5, vamos diminuindo daquela mesmo grupo de pessoas e vamos avaliar a cognição deles. Abaixo de 7 horas você já começa a ter declínio cognitivo. Nossa. Então você pega uma pessoa que está estudando para um concurso, que fica até meia-noite estudando, só que ela trabalha às 8 da manhã, aí acorda às 5:30, essa pessoa não vai ter um rendimento no trabalho e não vai conseguir ter um resultado positivo naquele estudo que ela está fazendo à noite. Você vai tomar decisão, e quanto mais velho a gente fica, parece que a nossa bateria vai ficando mais... Como é que chama? A bateria de celular vai ficando mais... Viciada. E aí você precisa dormir mais. Hoje eu não faço mais plantão por causa disso. Se tu me falar assim, tu vai fazer plantão amanhã, eu falei, no dia seguinte eu vou estar podre, não vou trabalhar direito. No teu ponto de vista, qual que é o tempo ideal de sono? Eu acho que no mínimo 7 horas. E algumas mulheres precisam de mais tempo, 8 horas. Meu Deus. Opa! Eu geralmente eu durmo... Faz uma forcinha Mas eu pra melhorei. tentar. Mas faz uma forcinha pra tentar. Eu falo muito isso. Antigamente eu era muito radical e tem muito paciente que me considera muito brabo e muito radical com as coisas. Eu falo, não, tem que ser tal coisa. Hoje eu já tô mais maleável. Vai de pouquinho em pouquinho. Não, mas 5 minutos, 10 minutos mais cedo, né? Ou às vezes a minha mulher fala, Ana Paula, fala, vamos assistir um filme. Eu falei, Ana Paula, já são 10:30. 11 horas, Cedo, eu preciso estar cedíssimo. dormindo? Eu preciso estar dormindo? Eu falei, se eu quero acordar às 6 horas para ir pra academia, e eu vou 4 vezes por semana na academia, não tem como eu ficar no meio da semana assistindo filme, seriado, né? Então, às vezes eu sou chato com isso. Mas hoje eu Mas isso é consigo disciplina. dormir, tá? É disciplina, tudo é disciplina. Consigo dormir mais, mas quando eu te conheci, nas primeiras consultas ali, eu ia dormir o quê? 5 horas da manhã? Porque eu ficava rolando na cama, não conseguia dormir. Melhorou, né? A gente acordava 7 horas. Dormia isso aí. Eu já fui trabalhar virada? Teve um mês que eu tava viajando Mas agora direto não. para São Paulo. Tava viajando, eu acho que eu viajei 3 vezes para São Paulo para fazer curso em um mês. Comecei a acordar às 4 da manhã. Aquele acordar, assim, de estalar o olho e aquele monte de informação, um monte de projeto. Pô, aquele é um quadro clássico de estresse. Você despertar no meio da madrugada ali. Ficar rolando de um lado pro outro. Então, isso tem que ser um alerta, assim, opa, diminui alguma coisa errada. a tua velocidade, tem alguma coisa errada. Eu falo das 8:30, 9 da manhã até 6 da tarde. Então, eu atendo gente todo dia falando a mesma coisa, né? Com uma responsabilidade muito grande. Então, se eu não dormir, eu já vejo que o resultado não é o mesmo. Eu preciso entregar muito para aquele paciente para ter resultado. Sim. É igual, vocês estão fazendo uma petição, tem que estar muito concentrado. Só que daí que entra. Por mais que eu me sinta... Quer dizer, eu não me sinto, esse é o problema. Eu não me sinto estressada, eu não me sinto cansada. Mas a conta vai vir. O cognitivo. Às vezes, eu tô com cansaço na perna, minha perna tá pesada. Mas às vezes isso não é tá mas isso não é super. perceptível. Se você fizer um teste de cognição, que aí ele vai conseguir avaliar o teu grau de cognição, você vai ver que vai ter um declínio. Além do que? Dormiu pouco. Você precisa de energia. Teu cortisol vai fazer pico correto de cortisol se você acordou. Você precisa dormir pouco, uma pessoa estressada, trabalha o dia inteiro. Não vai ter pico correto de cortisol. Né? Muita gente fala, doutor Ivo, o cortisol vai estar alto quando eu estou estressado. Mas passa durante muitos anos ali num estresse crônico. É uma pessoa um pouco mais velha, assim, 30 a mais. O que eu vejo mais no consultório é cortisol baixo.
Né? Pode avaliar cortisol na saliva e relaciona com o sintoma do paciente. Aquele paciente que até acorda bem, aí depois do almoço, o cara diz que já não presta para mais nada. Ou tem que fazer uma sonequinha depois do almoço. Esse é o cara que não tem cortisol. Não faz o pico do meio-dia, tá super cansado, tanto que tem estudo mostrando que quem dorme depois do almoço aumenta risco de doença cardiovascular. Porque não dorme bem. Eu não durmo. Eu não consigo dormir de tarde. Se eu tô dormindo bem, durante alguns dias um sono bem reparador, e você me colocar almoço e vai deitar, eu não consigo dormir. Não vem o sono. Então isso é um Mas o sinal de que cortisol? você tá bem. O cortisol, ele tem que ser baixo ou tem que É ser que o alto? cortisol, ele tem que ser Tem a certo. dosagem Tem que certa. ser a dosagem certa. Você E o faz um baixo? pico, é que o pico é a falta de energia. O cortisol, ele é hormônio que é o hormônio do estresse, né, do medo, da fuga, mas ele é um hormônio da tua energia. E ele respeita o ciclo circadiano. Por isso que eu falei aquela hora, como é que eu vou regular o cortisol de uma paciente que faz 15 plantões noturnos por mês? Se ela passa a noite acordada, daí ela trabalha de dia de novo, daí ela só vai dormir na outra noite. Daí naquela outra ela dorme, só que daí no outro, entendeu? Então você consegue avaliar o cortisol nos momentos de pico. Ao acordar, perto do meio-dia, às 5 da tarde tem um pico mais baixo e às 21 um pico bem baixinho. E esse cortisol tem que cair para você dormir. Né? Pode ter momentos também, por exemplo, uma situação de estresse crônico. Perdi um familiar importante, passei por um trauma, um acidente. Isso pode te gerar um pico tão alto de cortisol e ele cair e ele não recuperar mais aquele eixo. Né? Tanto que é um hormônio que muitos consideram um termo chamado fadiga adrenal, outro disfunção adrenal. Tem vários termos e várias ideias diferentes entre médicos, endocrinologistas, mas é um hormônio que quando você repõe corretamente, o retorno da energia é muito visível, assim, é pontual. O paciente fala, nossa, melhorei muito. Só que, eu falo assim, isso aqui você vai usar a vida toda? Não. Onde que vem a parte difícil? Essa pessoa vai ter que se reorganizar. Arruma o sono, vamos usar isso aqui como uma muleta? Usa isso aqui por 2 meses. Tô te dando aqui igual. Botei o gessinho na tua perna. Vamos te dar um tempinho aqui para você caminhar usando o medicamento. E depois você vai ter que se organizar. É aí que... Tem que se organizar quando começa o medicamento. Para quando tirar, tá organizado. Exatamente. Para você começar a ciclar de novo. Mas aí que a prevenção entra, né? Se tu tivesse te que essa parte prevenido, difícil. né? Que daí depende de você, organização. não depende mais de mim. Sim. Essa semana uma paciente colocou, doutor Ivo, me manda uma nova receita de cortisol. Não, peraí, por que você quer de novo? Com certeza, ela não fez o que tinha que ser feito. Então, a gente precisa fazer o básico bem feito. Eu acho que tudo na vida é muito suportável se você faz o básico. Passa por um problema, por um período de estresse, de estudo. Se você está fazendo o básico, aí eu vou falar uma história que eu nunca esqueço, eu conto muito para paciente. A Ana Paula, minha mulher, fez doutorado na USP, acho que demorou quase 5 anos, no meio da pandemia, e uma vez ela me ligou, e a Ana Paula, ela adora treinar, tá? Se você deixar, ela acorda domingo assim, tô com vontade de ir pra academia, ela vai pra academia, ela adora malhar, das poucas que eu diria que gosta. E um dia ela me ligou e falou assim, tô estressadíssima, deu errado lá as reações lá em São Paulo, vou ter que ir pra lá, acompanhar e tal, e eu não sei se eu tomo um Rivotril ou se eu vou puxar ferro. Eu falei, vai puxar ferro. Interessante. Treinar musculação com moderada, alta intensidade, pra mim, é o melhor ansiolítico e antidepressivo que existe. Mas isso são as escolhas. A gente tem que escolher direito. Eu vi isso daí. Escolher o alimento direito, escolher desligar o telefone e mais dormir. cedo. Né? A gente vive à base de escolhas. A todo segundo a gente está fazendo uma escolha. É o livre-arbítrio que a gente tem, que a gente pode Isso. decidir o que a gente quer. Chegou aqui embaixo, veio de elevador ou veio de escada? É uma escolha. Né? Chegou no restaurante, estava ali em São Paulo, não tem onde comer. Tem bife, mas o bife é com batata frita. Tem como mudar para salada? Tem. Me traz um bife uma com escolha. salada, é uma escolha que eu fiz. Né? Então essas pequenas escolhas é que vão fazer a diferença lá no final. Grande aula. Eu acho que essa questão daí do estresse, você saber modular, que eu acho que o estresse é o mais difícil, principalmente igual eu falei, vocês que estão na ascendência total, assim, da carreira, né? Estão ascendendo Lida muito. com problema o dia inteiro. Lida com problema. A gente resolve problemas. Ninguém Mas, aparece Vanessa, pra dar dinheiro de Mas graça, todo né? mundo só resolve problema, Sim. não é?
A gente passa a vida resolvendo o problema, o seu ou dos outros, né? Então, só que eu acho que isso a gente nunca teve um treinamento. Assim como a gente precisa ter treinamento financeiro, treinamento contábil, treinamento jurídico, igual vocês ajudam um monte, a gente tem que ter treinamento psicológico para trabalhar. Você já fez algum treinamento para trabalhar? Eu nunca fiz para ser médico, eu já fiz terapia. Fiz por anos. O psiquiatra falava que eu ia lá pagar meus boletos. Pô, mas tu tá... Eu falo, cara, às vezes eu tenho vergonha que eu venho aqui, eu sou repetitivo. Vamos pagar esse boleto de novo. Se não deu certo, vamos pagar ele de novo. Não compensou? Não compensou vamos compensar ele agora. Vamos compensar, vamos resolver isso aqui. Eu ia para me organizar nas coisas, me ajudou muito. E a gente ter essa humildade de pedir ajuda, acho que é muito importante. Por isso, se eu fosse dar um conselho para vocês, eu daria assim, vivam com tranquilidade e equilíbrio. Acho que equilíbrio é tudo. Porque vocês estão numa carreira muito legal, vocês estão fazendo um trabalho muito bom, mas toma cuidado com o equilíbrio, né? Ah, dá para ir um pouquinho a mais? Dá. Às vezes, se você... Aí que eu puxei o gancho da Ana Paula, se você estiver fazendo o básico bem feito, você vai suportar trabalhar algumas vezes até 10, 11 horas. Isso não vai ter um efeito tão ruim na tua saúde. Nós tomamos uma decisão muito bacana, tem um mês, né? Que compramos uma bicicleta. E a gente tá indo... Vi vocês na rua aquele dia. Ele é ciclista, eu não ando com medo, Sim, tá? aquele dia eu cruzei com vocês indo pra Beira-Mar. Então, Isso. eu, E tu notou eu só que ouvi um barulho e eu continuei reto, porque se eu virar capaz de eu... Não olhou pro lado. E tu notou que tinha um Mas cachorro essa na não, tá? cestinha? Tinha o cachorro na cestinha. Então a gente deu um jeito de remodular nossa vida, que é o quê? Demorava 8 minutos, de 8 a 9 minutos pra gente chegar no trabalho. 8 a 9 minutos? Pra chegar no centro, lá de João Paulo. De carro. Vai dar uns 15 minutos. De carro. Não, da tua, né? Da minha casa, não. Vamos ir um pouquinho pra cima. Mas Tá, da tua até o João Paulo dá quanto? daqui... lá de Da casa tua até o dá centro. meia hora, às vezes eu faço 40 minutos. Até o centro? Juro por Deus. Juro por Deus. Mas só sei que... Pega todas as sinaleiras fechadas. Quantos minutos? 20 a 30 minutos. Depende do horário, né? Depende do horário. Sim. Mas vamos lá. Tu vir de bike e tentar te deslocar de bike, cara, olha proporcionalmente, quanto tempo tu demora a mais? Deu 30 e poucos minutos, quase 40. É insignificante pra qualidade de vida que tu vai ter. Então, são pequenas coisas que pra nós parece... Subindo o morro, hein? Pra nós isso daí é uma tem que subir toda a vitória... Beira-Mar, né? Pra nós é uma vitória significativa isso. Mas isso são as pequenas coisas, lembra que eu falei? Às vezes não precisa adequar a mudar rotina. 100% a tua rotina. Sim. Vai mudando aos poucos. Muda... vou tentar comer melhor só de segunda a sexta. Final de semana ainda não consigo. Vou fazer uma vez por semana aí de bicicleta. Às vezes tinha um professor que falava, o paciente não quer ir na academia, fala para pelo menos sentar então na frente da academia. Pelo menos ele caminha até a frente. De repente um dia ele entra. Mas é a Vai São as se acostumando. pequenas É coisas. uma- É a maldição da nossa geração, é do 10 em 2. Que muitos de nós quer fazer 10 anos em 2. E a gente tá 10 anos de trabalho 10 anos de trabalho em 2 anos. E a gente quer acelerar muito. Só que, como tu falou, cara, vai vir uma colheita negativa lá na frente. É que dependendo Isso daí do tem tipo custo. de profissão, eu vejo pacientes bancárias, pacientes que como são professores para uma escola pública, tem uma demanda de estresse enorme, assim. E escuto muito paciente. Isso diz uma paciente representante comercial, fez um burnout. Então, eu tenho visto com muita frequência pacientes tendo problemas sérios de ansiedade, depressão, síndrome de pânico. Então, esse equilíbrio no nosso trabalho e com a responsabilidade, a gente tem que lembrar. Mas quando a gente é novo, ninguém nos ensina isso, né? Isso é muito importante. Escutar, parece que santo de casa não faz milagre. Não, Quando o pai nunca. da mãe fala, o pai e a mãe da gente fala, parece que não escuta, né? Então, quando escuta de um amigo ou do médico, parece que, opa, realmente tem que fazer dar certo. E tem que se cuidar. Porque isso tudo reflete, como tu falou, na cognição de poder melhorar o teu trabalho, para poder prestar um melhor serviço, para ser um empresário melhor. Isso tudo Pra tá... viver, né? Pra viver melhor, para ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Eu acho que às vezes tem que buscar alguma Tá coisa que te conectado, né? motive a estar bem. Uma coisa que me dá muito orgulho e muito prazer é eu fazer esporte com os meus filhos. Tipo, jogar beach tênis, a minha filha adora, o Bernardo, vamos fazer isso, Já vamos perdemos pra pedalar. Júlia e pro Ivo, né? No beach tênis. Tem que marcar revanche, mano. Não, e ela tá Deixa quase virando, registrado. ela tá quase virando B agora agora já. Não, agora a gente não joga mais com Não, ela. eu fiquei
a gente jogou em 2022 e voltamos agora em 2024. No 2023, nada. E a Júlia evoluindo. Agora Quantos não anos quero a nem Júlia mais tem? um. Tá com 13. Ó, patrocinadores, tem uma menina, filha do Ivo, 13 Prodígio. anos, prodígio no beach tênis, tá indo pra B agora, ó. Tá indo Vocês vão pensando perder. pra Quem for patrocinar, patrocina agora, porque depois vai ser vai dar disputado, não vai dar conta. O que mais que vocês gostariam de falar? Algum outro assunto importante da área de vocês? Acho que a gente abordou tudo. A gente né? abordou tudo. Foi... O que não faltou foi papo. Esse daí do final aí, essa lição de vida aí não tava no script, hein? Dói de Eu escutar. acho que a gente abordou tudo. Tu queres abordar algum tema? Agora, Caio. Não precisa de algum tema? Não quer explicar, não quer fazer corte explicativo sobre algum tema que vocês querem abordar no Instagram dele? Eu acho que seria muito forçado agora. Acho que tem uns cortes bem legais, assim, Tem uns que ali foram que quando tu totalmente tava inesperados. falando, só um corte já era bom. Hoje vai ser inspiracional. Hum? Hoje vai ser inspiracional. Uhum. Ah, tá. O que é inspiracional? Inspiração, motivação. Tipo, motivar as pessoas, tipo, pô, tem como Mas mudar de tem vida. uns cortes aqui que tu falou que era muito bom. Mas eu da achei saúde. muito interessante a gente linkar essas questões das nossas profissões, né? E não só do direito como da medicina, mas o quanto os profissionais, no geral, têm dificuldade de modular o estresse e organizar a vida. Se eu fosse deixar um recado, assim, eu acho que seria isso. Então dá, Que deixa é eu uma ficar. coisa... Não, eu tô falando no geral. É que se fosse deixar um recado, é esse recado que eu queria dar. Pra gente pensar um pouquinho em se organizar mais e ter cuidado com o estresse. Uhum. Porque o que eu vejo de gente doente, de gente buscando ajuda, né? Só pelo amor de Deus me ajuda, parece que a pessoa tá estendendo a mão ali pra você ajudar. Né? E E tem são um- coisas, e são pessoas assim, ó, organização. inteligentes, com alto nível socioeconômico, alto nível cultural, Uhum. que às vezes não tem maturidade ou aquilo que a gente falou, não aprendeu, nunca ninguém Ensinou. te ajudou. Um pensamento que a gente chegou a fazer foi que a gente trabalha tanto para ter isso aqui de renda, mas às vezes tu daria isso aqui de renda para tu ter a tua saúde ou tu tá num corpo que tu te sente bem. Então por que tu trabalha tanto se tu daria exatamente aquilo que tu quer para obter o outro, que tu não dedica nenhum espaço de tempo para isso? Então tem que realmente fazer Hoje eu esse falo que equilíbrio, essa reflexão. o dinheiro, ele serve para me gerar tempo. Exato. Então, para mim, não é Qualidade. tempo, é dinheiro. Dinheiro me gera tempo. Porque aí eu posso ter mais tempo de estar com a minha família, com os meus filhos, de estudar. Uhum. Né? Então, Sim. o dinheiro tem que me gerar tempo. Quando mais dinheiro eu conseguir agregar com menos trabalho, mais tempo eu vou ter. É Né? que Para me cuidar, para é cuidar o- da minha mente, Exato. de uma leitura, igual você falou, de um curso, de um estudo, né? Em aprimorar as coisas básicas. Eu acho que a gente tem que aprender a viver com menos. Exato. Esse passinho atrás, às vezes, ele faz uma diferença no teu estresse, na tua saúde, muito importante. E eu diria que aquele egoísmo, isso eu falo muito para os pacientes, você tem que ser um pouquinho egoísta consigo mesmo. Porque, eu acho que eu falei uma redundância, né? Uhum. Tem que ser um pouco egoísta para cuidar de você primeiro. Então tem que colocar isso, eu falo que a palavra, como é que chama? Esqueci a palavra. Palavra o quê? Eu ia falar uma palavra, Mas, esqueci mas a palavra. essa tua fala ali, a gente tem que ser um pouco egoísta. Prioridade era a palavra. que eu ia falar. Ela se conecta com... É que prioridade é uma, né? Isso, Aí exatamente tem isso as que eu ia tuas falar. preferências. Isso, você tem que ter uma prioridade. Vou cuidar da saúde, ou o meu sono é uma das prioridades da minha saúde, vai ser determinar isso e levar aquilo a sério. E às vezes a gente acha que a prioridade é aquela, mas na verdade é outra. Porque se ela realmente fosse a tua prioridade, tu estaria movendo o mundo para atingi-la. Uhum. Mas tu fica dizendo, não, minha prioridade é isso. Tu vai ver que no interior, no interno, não é. Ela é uma preferência, mas não é prioridade. Lembra das instruções da aeromoça no avião, da máscara? Segue o mesmo princípio da vida. Isso, exatamente. Que é o quê? Quando a máscara cai, em quem que tu tem que botar a máscara primeiro? Tu tem que botar a máscara em ti, pra depois botar no teu filho, na tua esposa, né? Em qualquer um que esteja do teu lado. Exatamente, isso falou muito bem. É a estratégia da máscara Da máscara da aeromoça. da aeromoça. Coloque em você primeiro, depois coloque nos outros próximos. Mesmo, como se a sequência de segundos, né? Milésimos de segundo, mas primeiro olha um pouquinho pra ti. Isso é bem importante. O que eu queria perguntar para vocês, acho que podia fazer até 2 respostas separadas, ou pode responder juntos, quais são os novos projetos, expectativas para o futuro? O que vocês têm em mente de inovação?
Vanessa, quer começar? Deixa eu fazer tu primeiro. Primeiro de tudo é poder ajudar o máximo de pessoas que der. Então, como que a gente hoje consegue metrificar isso e saber assim, não, a gente já conseguiu chegar em todos os estados do Brasil, mas como que agora a gente consegue aumentar a transmissão de informação? Investir mais no digital. Trazer mais qualidade para o nosso conteúdo. Então, hoje, a nossa destinação para o escritório, ela está se encaminhando para a gente só produzir conteúdo. Se especializar cada dia mais na produção de conteúdo. Mas o que o escritório de vocês tem como meta de tipos diferentes de oferta para os clientes? Tem algum segmento da área jurídica que vocês focam mais? Tipo, mais no previdenciário, mais no civil? Mais em benefício por incapacidade. Que daí engloba um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-acidente, que é o nosso carro-chefe. O BPC Loas também engloba porque o idoso, geralmente, ele tem as suas incapacidades, ou o deficiente, que também é a questão da incapacidade que comprova. Esse é o nosso foco, que é onde a gente sente que faz a diferença na vida das pessoas, que a gente transforma vidas, que a gente faz justiça e não só o direito. E, em paralelo, um dos maiores sonhos que a gente tem é de poder dar curso para empresários. Ensinar exatamente o beabá que a gente falou. O que tu precisa para não ser um empresário amador? 80% das empresas que abrem, elas fecham em menos de 5 anos. Então, pessoal, o brasileiro, ele tem a fama de ser um povo que gosta de ser autônomo, gosta de batalhar, gosta de de empreender. Mas não sabe que não dá para empreender da forma amadora. Que tem coisas que tu tem que buscar proteção, senão tu vai falir a tua empresa. E às vezes é o último respiro que ela tinha para poder prosperar. Isso na medicina a gente vê que o conhecimento médico ele está muito superficial hoje. Tem muita gente se formando, não passa numa residência. Então você me pergunta o que a RQE, né? Não tem registro de qualificação de especialista. Que é diferente de pós-graduação. Que é diferente de pós-graduação. Pós-graduação você faz um curso pago e vai ter um certificado, ou faz um TCC, alguma coisa. Praticamente impossível de reprovar, né? Agora, você tem um registro de qualificação, é uma residência médica, no meu caso, ginecologia, eu tenho a RQE em ultrassom, e aí sim você expandir com as pós-graduações ou fazer outras especializações, né? Mas a gente conseguir ensinar os nossos colegas, eu acho que isso é muito importante. Ainda mais para quem tá dando certo. Obviamente, ninguém aqui é perfeito, nenhum de nós três atingimos a perfeição. Acho que o dia que a gente atinge... No acerto, no erro. Erro e acerto. Senta e remodula e traça de novo a rota. Essa que tá dando mais dá de melhorar. A gente sempre fazia reunião semanal para ver o que a gente poderia melhorar no nosso escritório, nossa estratégia, nosso marketing, nosso isso. Analisar é um constante aprendizado e análise do próprio negócio. Não é tu delegar a tarefa e deu, acabou. Não, tu tens que ver, vivenciar aquilo e pedir e perguntar se está com alguma dificuldade, dar feedback para a equipe. É todo um acúmulo de coisas que faz chegar nesse resultado. Então, a gente gostaria também, não só empresários, mas advogados também, a saber e conhecer que dá de ser advogado autônomo e ter uma renda boa e ter uma estabilidade, não no sentido de ter um salário fixo, mas estabilidade de tu saber que tu vai poder assistir uma apresentação da tua filha ou do teu filho no colégio, que tu vai poder sair do escritório naquele horário. Essas facilidades que todo mundo quer ter na vida, sem tu ter um grande sobrenome, sem tu ser filho, neto de advogado, e conquistar o teu espaço por meio de um trabalho honesto, um trabalho equilibrado, né? E chegar lá. Foi o vídeo que eu postei hoje, até fui ler ele ali. A diferença entre trabalhar muito e trabalhar bem. São dois senhores jogando... É o mindfulness que eu falei, né? Você conseguir aproveitar aquele período e desempenhar aquele teu papel, seja ele do sono, da comida, do treino, da melhor forma possível, né? Então, otimiza o teu tempo. Fazendo isso, tu tá te organizando e tá gerando tempo. Exato. Isso daí é muito importante. Porque às vezes a gente gasta um tempo de besterol vendo algum vídeo e poderia estar trabalhando ou poderia estar fazendo um exercício. O tempo passa muito rápido. A internet, ela prende muita gente, tanto que ela veio pro bem, mas ela veio pro mal também.
te pega, às vezes, de bobeira ali no final de semana. Quanto tempo tu tá olhando teu Instagram vendo vídeo? 30 minutos. Cara, 30 minutos tu corre 5 quilômetros. Num pacezinho ali de 6. Um pace bom. Tu corre 5 quilômetros, cara. Daria pra Em ter. 30 minutos. Eu já cheguei a fazer em 27. Dá. É só tu parar de desculpa, bota o tênisinho, ó. Sai. Quantas vezes tu me viu ali, às vezes, na rua saindo pra correr? Cara, comecei a me adaptar. E adaptar a rotina. A gente, nessa questão do beach tênis. Hoje, inclusive, nós temos beach tênis. E a gente falou, não, tem que sair, ponto final. Depois a gente volta, cobre o horário. Ou não, se organiza pra botar a tarefa pra amanhã. Começamos a fazer isso. Tem que fazer, tem que mudar de vida. Fala, quando você é adulto, tem coisas que você não tem que gostar. Você tem que fazer. Exato. Criança faz o que gosta, adulto faz o que precisa ser salada feito. é o que mais tem, tá? Não, refaz essa fala aí. Fala ela corrida agora. Agora eu fico nervosa, deixa eu ver como é que é. A criança faz o que quer, o adulto faz o que precisa ser feito. Ótimo. Um baita corte, mas baita é isso aí. corte. E é isso aí, eu brinco que é da salada, né? Porque Da salada, pô, tu não eu quer. como salada. Semana passada atendi um amigo com, acho que ele tinha quase 30 anos. Na minha casa não tem salada. A minha maior dificuldade não é não comer as outras coisas erradas, mas é comer salada. Eu falo, caraca, como é que pode, né? É o hábito da família, normalmente, mas é o que tem que ser feito. Isso é que faz a diferença, que separa as crianças dos adultos. Exatamente. Gostaria de agradecer muito o Dr. Neves Obrigado. pela ótima conversa e pelos vários insights que tivemos aqui, falando de vários assuntos muito interessantes. Foi maravilhoso. Eu que agradeço o teu convite. Fico muito honrado de estar aqui participando com um grande amigo e um exemplo de, mais uma vez, de pai e de médico. E se eu puder deixar um recadinho final pro pessoal, não existe lugar para amador no mundo empresarial. Porque tem muita gente que depende de ti. A tua família depende de ti e os teus clientes, pacientes, o que for. Funcionários dependem de ti. Então, a gente leva muita gente em conjunto. É uma rede de responsabilidades. Então, esse é o meu recado final. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Neves. Vanessa Vigers, muito obrigado pela presença e pelas Obrigada ótimas também. conversas. Foi excelente estar aqui. Espero que a gente tenha contribuído. Crescimento pessoal, de vida, de saúde, de direito. E estamos aí. Muito obrigada pelo convite. Faço das palavras do João as minhas. E é isso. Ótimo. Queria que vocês deixassem o Instagram de vocês, caso alguém tenha alguma dúvida e queira seguir vocês. O meu é @Vanessa Vigers, WIGGERS. E o meu é Neves_ADV. Um grande abraço e até a próxima.